A gente abriu venda dia 6 de fevereiro. No mesmo dia, em 2 horas, sold out. 3 mil ingressos, 2 milhões, mais de 2 milhões de faturamento. Seleciona mentorados que tem um perfil que nem eu, executor nato, ou seja, pega um conteúdo, já vai lá e aplica. Não sei você, mas idiomas eu acho que é uma habilidade insubstituível. Pode vir ChatGPT, pode vir essas IAs que for, cara. Você saber outros idiomas é algo insubstituível. Aumenta a tua capacidade de ser desenrolado Exato. em qualquer lugar. Só nos Estados Unidos, cara, coisa de mais de 300 pedidos que eu já entreguei. Só nos Estados Unidos, sabe? Fora Reino Unido, Portugal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do P3Cast. Prazer, sou Vinícius Pugliese, fundador da P3 Company, fundador e mentor da mentoria Apollo. E eu trouxe hoje para vocês conhecerem um convidado muito especial. Ele foi um dos primeiros mentorados lá no início, escalou muito os resultados, principalmente porque ele é um executor nato. E a gente tem uma história bem parecida porque ambos começamos de baixo e vocês sabem que eu acredito muito em pessoas que são improváveis. Eu quero que vocês conheçam hoje a história do Davi. Ele vai contar exatamente o que ele fez para sair de vendedor ambulante. Ele vai contar um pouco mais sobre a história dele. E ele faturou mais de 500 mil no mercado de agência e principalmente nichado para eventos. Vocês vão conhecer mais a fundo qual que foi o passo a passo que ele fez para escalar tão rápido a agência dele, implementando toda a nossa metodologia. E se você ainda não está inscrito no canal, não perde tempo, toca aqui embaixo, se inscreve, curte esse conteúdo e aproveita e deixa aqui nos comentários quem você quer que eu traga para a gente gravar um conteúdo novo, um episódio novo e principalmente quais conteúdos você precisa que eu traga para vocês para que vocês consigam acelerar ainda mais o teu resultado e levar a tua agência para um próximo nível. Mas sem muitas delongas, eu quero que vocês conheçam aqui hoje Davi Santos. Seja bem-vindo, irmão, ao podcast. Obrigado, irmão. Satisfação demais estar aqui, cara. Já apresentei pra galera. Pessoal, prazer. Sou Davi Santos. Eu sou o CEO da Jurassic Market. Hoje eu tenho 26 anos. Eu comecei no mercado digital desde que a pandemia começou. Tava contando, inclusive, a minha história lá no palco da Apollo Experience 3.0. Caramba, a Apollo Experience foi insana, viu? Irmão, o cara quebrou tudo. O cara bateu todos os recordes. Não só, né, de mentorias, né, de público, principalmente, né, mas, cara, realmente a entrega do evento foi sensacional, cara. Todo mundo comentou, tá? Eu sou suspeito pra falar que eu estava na primeira edição. Você percebeu o gap da primeira pra de agora, né? Cara, você subiu o nível, sem sombra de dúvidas, tanto na escolha do local, né, mas os convidados, nas pautas. Cara, inclusive a última foi a que eu tava mais na expectativa, cara. Foi uma pena porque tava bem corrido, né, contra o tempo em relação ao hotel, mas enfim. Mas em relação aos agentes de ar, cara, que é uma tendência já. E, cara, por isso que eu sempre estou aqui te acompanhando e tudo, sempre fui seu mentor, porque, cara, você gosta de mentorado, né, porque você gosta de seguir as tendências e trazer o que há de novo pro mercado, né, pros seus mentorados, cara. Nossa, demais, irmão. Eu não sei se vocês perceberam, minha voz tá um pouco rouca, porque, foram 2 dias insanos de conteúdo, de experiência, de network, enfim. A gente acabou de sair da Apollo Experience 3.0, uma imersão para donos de agências do Brasil. O Davi tava lá participando. Davi, tenho certeza que você fez muito network lá, muito insight, muito conteúdo novo. Enfim, foi surreal. Próxima edição vai ser lá em São Paulo, Alphaville. Enfim, a gente vai estourar a boca do balão, é verdade. Verdade, né, cara? Essa foi a última de Salvador. A última de Salvador. Agora vai ser lá em Alphaville. E é porque eu falei pra vários ali com quem eu troquei ideia que, ó, meu irmão, realmente aproveita. Porque ele já vi falado que os próximos vão ser Alphaville ou então em São Paulo mesmo. Você já vai ser do lado da sua casa. Amém, né? Não precisa gastar mais com o avião. Pois é, não precisa procurar hospedagem, já tá perto de casa. Já foi, mas enfim, Davi, você entrou na mentoria ali em 2023, mais ou menos quando, você lembra? Em agosto. Agosto. Eu não lembro até a data. Qual foi a data? Cara, foi dia 20 e pouco de agosto que teve o evento nosso subido. Subida, né? Exato, que foi quando a gente se conheceu, cara. Que foi no primeiro dia, né? Você lembra bem? Boa, eu lembro. Mas o que eu sempre falo pro pessoal? A minha história foi extremamente improvável. Eu comecei em 2019 vendendo geladinho, eu fazia faculdade de fisioterapia, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Me imagina, de jaleco na faculdade, não combina com o nosso posicionamento hoje, mas, a gente era totalmente improvável para estarmos com os resultados que construímos hoje.
cada um no contexto, cada um no momento atual, mas a gente construiu muito resultado. E somos pessoas muito novas pelo resultado que a gente já construiu até aqui. Sim. E pelo resultado que a gente ainda vai construir, porque a gente tem um perfil bem parecido. Eu, executor nato, ou seja, pega um conteúdo, já vai lá e aplica. Então, a gente conseguiu construir todo esse resultado porque executamos muito, aprendemos muito, erramos rápido e crescemos mais rápido ainda. Inclusive, cara, antes de eu entrar, eu lembro de você deixar muito claro que você é muito seletivo em quem você escolhe para ser mentorado seu, né, cara? Não adianta nada escolher um mentorado que eu vou gastar muita energia, o cara não vai aplicar e não vai virar um case de sucesso. Eu lembro muito bem que ele só falava, ó, eu escolho executores. Eu guardei muito essa palavra e quando eu entrei, realmente, cara, eu fui sangue no olho, botei as tintas aqui, ó, e fui pra cima. Foi pra guerra. Exato. Boa. Mas enfim, explica pra galera, pô, de onde que veio o Davi, como é que você foi conectar com o mercado de tráfego, como é que você pivotou e qual foi a virada de chave pra você crescer tão rápido em tão pouco tempo, porque, pô, depois da mentoria você viajou pra vários países, você acelerou muito o teu processo comercial, eu tenho certeza que você teve várias outras conquistas pessoais que foram consequências de um trabalho bem feito, de uma execução bem feita sua. Se conecta aí com a galera pra galera entender um pouco mais sobre você e principalmente quais foram essas viradas de chave, porque a tua história, ou esse momento de trajetória ali que você vai contar do início da tua jornada até aqui, as pessoas vão se identificar contigo e elas vão entender o mais importante. Se o Vinícius conseguiu, ele vendia geladinho, ele fazia a faculdade de fisioterapia, ele era CLT, e o Davi também conseguiu, que era vendedor ambulante, pô, eu também consigo. E essa é uma das pautas mais importantes do podcast. Eu quero que a tua história sirva de exemplo para toda essa galera que tá assistindo a gente hoje. Legal. Cara, o meu início ali, principalmente no mercado, no geral, cara, foi incentivo da minha mãe, que na época ali época de escola mesmo, antes da faculdade, ela me incentivava, só pra te contextualizar, ela trabalhou desde que eu nasci, desde que eu literalmente nasci, ela começou a sua fábrica de chocolates, Nossa. que se chamava inclusive de TV Chocolates. E cara, ela me incentivou a, por exemplo, a cada venda, eu recebia R$ 1 por venda, seja de um bombom ou de um brownie, certo? E assim, eu comecei ali na escola, tanto é que eu era conhecido, entre aspas, como Pablo Escobar, porque assim, na escola não pode vender. Não pode vender, tipo. Aí eu, no meio da aula, pedia pra uma menina botar no casaco e ir lá no banheiro pra entregar uma professor, tá ligado? Então começou assim. E na época do recreio também, na hora do recreio eu também tirava os 30 minutos de intervalo para realmente vender o peixe ali, entre aspas, né? E você tinha quantos anos na época? Eu tinha 16, cara. Mas 16 anos. Comecei com 15, na verdade. Tipo, comecei aos pouquinhos com 15, aí realmente eu fui vendo, pô, tô conseguindo alguma coisinha pra poder. Na época eu pensava mais em curtir, não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, mas já era alguma coisa pra poder receber uma grana e curtir meu final de semana, pagar minhas coisas. Até porque eu não gostava, sendo bem transparente contigo, eu não gostava de pedir dinheiro pros meus pais. Isso foi uma coisa que eu nunca gostei. Sempre eu me sentia meio mal. Quando eu pedia pro meu pai dinheiro, ele também, como é que posso dizer? Ele ficava meio na defensiva pra não dar, aí ele tinha esse comportamento. E eu sentia muito isso, assim, e acho que foi um dos motivadores a realmente eu correr atrás do meu próprio dinheiro, sabe? E, cara, nessa época do colégio, foi a partir do momento que eu comecei a ficar conhecido, né, dessas palhas italianas que eu vendia, essas trufas. você que fazia ou você comprava e revendia? Então, a minha mãe, ela fabricava, eu ajudava ela a fazer principalmente as empadas, eu cheguei a vender empada também, e as coxinhas fits, na época de faculdade. Nesses dois produtos, eu comprava de um fornecedor as empadas, mas as coxinhas eu fazia junto com minha mãe. Eu comprava material, por exemplo, a batata doce, amassava, botava o recheio de frango por dentro e fazia a coxinha, e vendia na faculdade. Inclusive, foi um diferencial, cara, porque assim, lá na faculdade, na Unifor, em Fortaleza, não tinha esses lanches saudáveis, né, nas lanchonetes. Era tipo coisa frita, sabe, salgados no geral, mas não tinha esse salgado que promove ser algo mais natural, né? Então, inclusive, foi um diferencial nessa época aí da faculdade, que passei a ser conhecido também nessa época, tanto é que chegou um período que o pessoal veio me entrevistar lá, o pessoal queria entender como é que funcionava. Na Unifor tinha, digamos, as academias dos empreendedores, aí o pessoal vinha perguntar e tudo, só que não foi algo que eu desenvolvi, né? E no meio da minha faculdade de nutrição, chegou a pandemia, né? E como
todo mundo, eu espero, né, na pandemia, ficou em casa, enfurnado em casa. E, cara, ali que começou tudo, porque eu já tava numa fase em que eu não tava satisfeito da minha situação atual. Você foi que ano? 2020? 2020. Março de 2020, né? Começou a pandemia. Aí eu já tava numa fase assim que eu tava insatisfeito com algumas coisas. E eu fui muito intenso na questão de desenvolver no meu inglês, cara. Realmente, eu tava até comentando ontem com o João, que foi a fase onde eu mais tava, assim, disciplinado na minha vida, cara. Porque eu sentava na cadeira 1 hora por dia para estudar inglês, lia livros, o Secrets of Millionaire Mind, Segredamente Milionária. Foi um livro que eu li 3 vezes durante a pandemia Inglês? em inglês. E assim, eu pegava no Kindle, sabe? Pelo aplicativo do Kindle, pegava a frase que eu não conhecia e eu jogava no Google Tradutor, associava isso, aprendia. E ia lendo o livro inteiro, assim. Isso foi uma das coisas com que me desenvolveu meu inglês, principalmente na oratória, porque eu sempre gostei de ler alto em inglês para poder me ouvir e também ouvir no Google Translate como é que é a pronúncia certa para poder associar isso e falar correto, né? Tanto é que um mentorado seu ficou de cara comigo, porque... O Jorge Ele ficou de cara comigo, bicho. Eu falei acho que 3 idiomas com ele lá, passa. ele ficou de cara, oh, man! Ele tava te testando. Era, exato. Aí, cara, essa foi a época da minha vida que eu mais me desenvolvi pessoalmente, sabe, assim, nessas habilidades, cara. Porque, não sei você, mas idiomas eu acho que é uma habilidade insubstituível. Pode vir ChatGPT, pode Com vir certeza. essas IAs que for, cara, você saber outros idiomas é algo insubstituível e me salvou na pele, principalmente nas viagens que eu vou citar daqui a pouco. Aumenta a tua capacidade de ser desenrolado em Exato, qualquer lugar. exato, cara. E principalmente no mercado digital, que é onde eu vou chegar agora. Beleza, eu desenvolvi meu idioma em inglês, graças a Deus. E, cara, eu fui me aventurando em outros idiomas. Cara, eu passei 1 ano e meio estudando alemão freneticamente. 1 hora por dia eu estudava alemão, cara. E assim, não só alemão, eu estudei um pouco de espanhol. Aí dava umas viajadas, eu estudava um pouco de japonês. Eu acho que eu tive um pouco de influência também, porque eu tenho um irmão descendente de japonês, literalmente. Mas enfim, e nessa época, eu também, como eu tava explorando muito a internet, eu começava a pesquisar sobre morar fora, sabe? E por acaso eu recebi, cara, um anúncio no YouTube do Marcelo. Acho que é Marcelo Tassi. Não, é. Marcelo Tassi não. Marcelo alguma coisa, cara. Ele tava vendendo um curso de afiliado. Era um que tem um chapéu de viking, você sabe o que é? Marcelo Távora. Marcelo Távora, esse cara. Eu recebi esse anúncio dele. Foi minha primeira impressão com exato, com marketing digital. Aí, cara, eu fui impactado, tive um remarketing ali de algumas vezes. Aí eu, pô, comprei o curso. Aí ele ensinava a trabalhar como afiliado, acho que no Google Ads. Aí eu botei um dinheiro ali, cara, só que aquela coisa, eu, eu senti que eu tava já perdendo dinheiro, aí eu parei na mesma hora, cara. Aí sim, essa foi a primeira impressão com marketing digital, você acredita? E aí eu deixei de lado por bons meses, sabe? Só que eu continuei naquela minha disciplina de aprender os idiomas, me desenvolver em outras áreas, até fisicamente mesmo, cara. Eu sempre fui um cara atleta, sempre fiz na minha infância eu fiz 7 anos de natação, aí depois eu migrei pra academia por causa da escola, sabe? Aí depois, quando a pandemia chegou, como as academias fecharam, eu comecei a treinar em casa. No modo calistenia. Eu entrei na calistenia freneticamente também. Tanto é que foi a época onde eu mais botei o shape, cara. Eu fiquei mais definido, curiosamente. Eu tava muito focado no inglês, no shape, na alimentação e também em estudos, cara, no geral, sabe? Na época eu ainda tava na faculdade, não tinha trancado ainda. E depois de eu ter essa experiência com os afiliados, como afiliado do Marcelo Távora, né? Eu deixei de lado, só que aí eu comecei a acompanhar o Pedro Sobral. Eu descobri o conteúdo dele, as lives dele gratuitas no YouTube, que eu acho que tem até hoje, enfim. E eu comecei a acompanhar, e o meu atual sócio, o Fernando, ele já estava iniciando a página dele de música eletrônica, que é a BPM Culture. Tá? Inclusive, um salve, Fernando. Eu queria muito que você estivesse aqui comigo, irmão. E ele me deu a oportunidade de eu testar o tráfego pago. Como é que vocês se conheceram, pra gente já puxar esse gancho? Legal, cara. Eu conheci o Fernando
através de amigos em comum na época de escola, sabe? Na época de baladinha, tal, festinha, e a gente passou a se conhecer e ficou amigo, sabe? E na pandemia, quero dizer, um pouco antes da pandemia começar, a gente ficou mais próximo, tipo, indo pras festinhas e tudo, tipo, a gente tava em outra cabeça na época, né? Só que na pandemia a gente se aproximou muito a ponto de, quando aliviou a situação da pandemia, a gente ia um pra casa do outro toda sexta-feira, irmão. Toda sexta-feira ele ia lá em casa pra gente ficar literalmente trocando ideia sobre coisas da vida, cara. De progresso e tudo mais. Ele já tinha a página, já tava querendo também trabalhar no digital, eu também já tava começando a ficar mais imerso nesse mercado, né? Então, assim, foi assim que a gente se conheceu, mas a gente foi se aproximando mesmo, um pouco antes da pandemia, né? Mas a pandemia realmente foi o diferencial para isso também, até porque a gente tinha ainda mais assuntos em comum, né? No mercado digital. Mas, Que a gente sempre teve ambição. Isso é um ponto a se considerar. muito importante. A gente sempre foi claramente ambiciosos e a gente tinha essa conexão, cara, de realmente entrar assim na rotina. Toda sexta-feira ele ia lá em casa, se tivesse de bobeira também no sábado, domingo, a gente ia se encontrar, tocava ideia e tal, sabe? Papo de progresso mesmo que a gente não tinha conquistado muita coisa naquela época, sabe? Mas já tinha a mentalidade, exato, a gente já tinha a mentalidade, já tava planejando nosso futuro, assim, cara, ele falava, irmão, quando eu te faturar, como eu quero dizer, quando eu bater R$ 1 milhão, eu vou fechar meu braço, não sei o quê, já tinha essas ideias, sabe? Essas pira. Aí, cara, como eu falei, né, ele me deu a oportunidade de testar o tráfego pago na BPM. Tivemos alguns resultados, até porque antes o CPM tava bem mais barato. Nossa, mesmo tá barato. Saudades Exato. da época. Assim, ele foi meu primeiro cliente, de certa forma, né? Ele não me pagava na época. Depois de um certo tempo que a gente negociou, ele começou a me pagar uma coisinha. Mas Tal. ele meio que te pagava com conhecimento prático, né? Exato, Porque você pegava a verba que ele investia e você aprendia na prática todo o processo. exato. Aí, assim, além do Fernando, eu também ofereci o meu serviço, isso para um salão de cabeleireiro que tinha lá em frente lá de casa, e também um restaurante também em frente lá de casa, uma pousada a 2 horas lá de Fortaleza, que a gente frequentava uma certa frequência. E com isso eu fui Mas começando você prospectou esses negócios ou eles já estavam no teu ciclo social? tipo, por exemplo, o restaurante lá da frente eu não tinha nenhum vínculo com eles, assim, eu fui ativamente prospectá-los. Fui presencialmente, botei uma roupa bonita lá e fui lá. Boa. E o salão de beleza eu frequentava, como eu nasci e cresci lá em Fortaleza, naquela casa, no salão da frente eu sempre ia lá cortar o cabelo, já tinha uma conexão, né, já nos conhecíamos, Nossa. e eu aproveitei o gancho e ofereci lá, vendi meu peixe e deu certo, a gente trabalhou por uns 4 meses, mas foi inclusive um bico de tráfego mais social media, sabe? Cobrava quanto? R$ 300. Não. 300. Pequeno. Isso foi em 2021, cara. Eu tô perguntando isso porque final de 2020, quando eu tava começando a ser o modo de estudo de tráfego autônomo e eu prospectava ativamente a galera, eu cobrava R$ 300 só tráfego e R$ 500 eu fazia uns posts no Instagram pro cara. Pra validar ali, pegar um case de sucesso. Uhum. Pelo menos você já... Na verdade, você tava pior que eu, né? Você cobrava o quê? R$ 300 pra fazer os dois. Mas enfim, isso daí eu acho legal porque é a experiência prática que construiu principalmente a nossa autoconfiança de que dava pra gerar resultado. Porque a pior coisa que tem é você começar em um mercado, mas você não sabe, pô, vou vender um serviço pro cara de 1.500. Só que você nunca gerou resultado pra ninguém. E aí fica naquela pira de, será que eu vou gerar resultado? Por isso que é bom você tá começando literalmente do zero, cobra barato, pô. Porque você vai aprender com o investimento do cara, você vai gerar resultado, e quanto mais clientes você gerar resultado, mais autoconfiança você ganha até pra aumentar o teu ticket médio e cobrar mais caro depois. Exato. Foi muito nessa linha de realmente ter aprendizado, até porque eu consegui bagagem e poder cobrar mais caro, né? Mas naquela época, cara, eu não tinha tanto essa visão, sendo bem transparente contigo. Paralelamente a isso, eu já estava iniciando a Fiverr, que é a plataforma de freelance que eu comecei a ter essa exposição ao mercado internacional, sabe? O que é a Fiverr? É uma plataforma de freelance, que eu gosto de dizer que ela é como se fosse um Google entre as plataformas de freelance, sabe? O que acontece? Nas plataformas de freelance, no geral, a pessoa, o contratante, ele coloca lá o serviço que está precisando, coloca toda a descrição do projeto e os freelancers eles vão lá ativamente colocar no seu currículo,
sabe? E também dizendo o porquê que ele tem que contratar ele, não sei o quê. E depois o cara faz um processo seletivo ali, escolhe quem que vai, certo? A Fiverr não. A Fiverr, eu como freelancer, eu coloco os meus serviços lá à disposição, coloco meus diferenciais, minhas skills, meus cases, e a pessoa vai atrás de mim. Por exemplo, a pessoa pesquisa lá, ad traffic, ad campaigns, ad traffic, por exemplo, social media, design. Aí você vai estar lá competindo com vários outros freelancers que também colocaram o seu portfólio lá. Ranking, né? Exato, aí tem um SEO lá, tem um ranking, que aí, assim... outra coisa também é como se fosse um marketplace no sentido de estrelinha, sabe? De 1 a 5. Marketplace humano. Exato, cara. Exatamente. Aí isso em cada serviço, né, cara? E obviamente eu comecei ali na Fiverr, cara, cobrando $5 por um serviço, porque a gente... Pra você começar realmente é muito difícil. Só que aí que tá, cara. Eu tava fazendo isso paralelamente a esses clientes presenciais que eu tava prospectando e já trabalhando. Só que eu tava praticando meu inglês na Fiverr e literalmente já conseguindo alguns trabalhos em inglês, desenvolvendo essa minha habilidade. E, cara, foi muito interessante porque no longo prazo, essa segunda parte cresceu muito. Tanto é que, cara, eu hoje, graças a Deus, eu gosto muito de falar, cara, que hoje eu tenho experiência em mais de 60 países. Eu trabalhei com clientes em mais de 60 países, eu posso provar, inclusive, na plataforma. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, onde eu mostro lá, só nos Estados Unidos, cara, coisas de mais de 300 pedidos que eu já entreguei, só nos Estados Unidos, sabe? Fora Reino Unido, Portugal. Cara, eu tenho cliente, já tive cliente até no Japão. Vou lá na imersão que fechou um contrato na Bolívia, pô. Pois é. Isso foi essa semana, né? Semana passada, né? Agora. E, cara, a Fiverr me deu uma bagagem ferrada, cara. Tipo, realmente eu consegui ter outra visão de mundo, até porque passou a ser minha principal fonte de renda disparado. Eu deixei de lado esses meus clientes presenciais, depois até porque levei um churn natural. Eu não tava, como eu posso dizer, não tinha tanta experiência assim na época. Eu tava começando a ter essa bagagem, né? Mas a minha bagagem mesmo cresceu com meus clientes internacionais, que foi realmente onde eu consegui, digamos, engrossar o pescoço pro mercado digital, cara. Porque ali eu consegui oferecer serviços de landing page, tráfego pago, design, criação de logo. Cara, eu fiz tráfego de TikTok Ads pra caramba, por exemplo. Hoje, tipo assim, na nossa empresa, a gente, sendo bem transparente, a gente não teve um cliente de TikTok Ads ainda. Mas na Fiverr eu já trabalhei com diversos de TikTok Ads, cara. Diversos. Que isso é muito curioso, porque aqui parece que não teve tanta essa consciência. Mas lá fora já tá a milhão, cara. Tá bombando o TikTok Ads. E assim, eu não só desenvolvi meu inglês na escrita, mas eu conseguia fazer algumas reuniões, inclusive, depois de a gente ter se conhecido, que você me deu alguns direcionamentos, principalmente em reuniões de vendas, me ajudou muito em fechar novos contratos, novos clientes na Fiverr, que eu estava fazendo paralelamente com a minha agência, né? Mas a gente vai chegar lá na agência, né? Porque tô misturando um pouco aqui os períodos. Aí, beleza, isso foi aí em 2022, 2023 eu tive a decisão de criar a Jurassic. Abri meu CNPJ, aí eu chamei o meu sócio, o Fernando, pra entrar na empresa junto. Aí, cara, como é que foi o início da Jurassic? Isso, alguns meses antes da gente se conhecer, né, cara? Eu fui bater lá em Curitiba e a gente foi batendo de porta em porta nos restaurantes. Na verdade, era o que a gente fazia, cara. A gente entrava no restaurante, morrendo de vergonha, né? Pediu alguma coisa, pediu um café, alguma coisa. Aí depois já pedindo a conta, tem como chamar ali o gerente, o dono, entendeu? Faria isso hoje em dia. Cara, hoje não. Hoje a gente tem dinheiro pra pagar em tráfego, né, cara? Graças a Deus. Mas, cara, isso foi... Tipo, apesar de a gente ter fechado com ninguém nessa prospecção, a gente prospectou acho que uns 10 restaurantes, cara. E mesmo a gente ter fechado ninguém, já foi um início, né, cara? Já foi um motivador ali pra realmente... É na água gelada. Exato. A gente levou vários nãos, mas é aquela coisa, né? Depois de vários nãos, você consegue ser o primeiro sim, né? Quando você é um vendedor nato, você entende isso, né, cara? Aí logo após isso, a gente foi trabalhando com os nossos networkings. A gente foi trabalhando com os nossos contatos. Que aí sim a gente conseguiu os nossos primeiros clientes da Jurassic.
né? E lembrando, paralelamente, eu sempre trabalhei ali na Fiverr. Até hoje eu recebo alguns pedidos pra ganhar uma renda extra em dólar, sabe? Por que não, né? Pois é, dólar tá caro. Pois é. Aí, cara, inclusive, mérito total ao Fernando, graças à BPM Culture, que a gente conseguiu os nossos primeiros clientes de eventos, sabe? Aí, com base nas minhas conexões, a gente conseguiu também mais uns 2, 3 clientes também lá de Fortaleza. Inclusive, teve um aqui da Bahia, APA Brands. Inclusive, um beijo, dona Ângela, Aqui de Salvador? daqui de Salvador. Nossa. Ela tem lojas, a APA Brands. Ela tem lojas no Shopping Paralela, na, na Barra. Ela é braba. Ela também foi essencial para esse meu aprendizado, principalmente no tráfego pago. Porque, assim, como é que foi o início da Jurassic? A gente conseguiu uma cartela de clientes, alguns via BPM, alguns via nossas conexões, só que a gente foi testando os nichos, né, do Brasil, né? Eu já consegui essa bagagem lá fora, só que os mercados são diferentes, né, em cada país. E, cara, foi muito curioso porque depois de alguns meses com os clientes trabalhando ali ativamente, a gente parou para analisar, cara, que a gente só tava tendo performance Sim. mesmo realmente dando muito resultado nos clientes de eventos. Eu parei para ter essa análise, sabe? Aí, assim, isso já foi no final de 2023, a gente tinha se conhecido, sabe? Que, Dinheiro inclusive... pelo seu pé pra nichar, top, né? Exato, cara. Aí que foi o ponto de virada. Um dos pontos, né? Foi um dos pontos, que teve vários, né? Mas, cara, aí a gente se conheceu lá no evento do Subido. Vou contar novamente, beleza? Contei ontem na imersão, mas vou contar aqui pro pessoal do podcast que tá ouvindo. Eu conheci esse homem aqui no Subido ao Vivo, 2023. Aí no primeiro dia, lá no final do primeiro dia, eu tava sentado já pedindo Uber, lá no final das cadeiras, tava morrendo de cansado. Aí ele chegou do meu lado, ô, tá tendo palestra de quê aí? É coach. Então não tô perdendo meu tempo não, né? Ele falou, aí eu, cara, tá não. Aí papo vai, papo vem, a gente trocou Instagrams. Aí ele comentou que eu tenho uma agência que fatura 70 mil por mês. Aí eu olhei assim, pô, esse cara é diferente. Só que eu também, acho que eu tava cansado, não dei tanta bola assim, cara. Aí no segundo dia, o Pedro fez a oferta dele, em que eu fiquei muito tenso, porque eu tava numa situação, cara, em que eu já tinha uma viagem marcada, que era uma realização pessoal minha, um sonho meu de conhecer a Europa, realmente, e eu na... Uma Eurotrip. Exato. Aí, assim, a agência, ela não tava com caixa, a gente precificava mal. Eu, na pessoa física, eu tinha o dinheiro, né, pra comprar aquela oferta dele, mas eu tava muito tenso porque eu já tinha esse compromisso da viagem marcada, eu não tinha condições de arcar com as duas coisas, sabe? Aí, cara, eu virei a noite muito mal. Todo mundo com quem eu troquei ideia ali no evento também tava se sentindo muito pressionado, porque tava na mesma situação semelhante à minha, tipo, não, até tinha, mas assim, tava inseguro, ou então não tinha o dinheiro, enfim. Aí no terceiro dia, eu mandei um direct pra esse cara, ô, cadê tu? Tipo assim, eu tinha visto ele gravando uns criativos lá na Paulista. no Ibirapuera, velho. No Ibira e na Paulista. Foi. Aí eu vi esse bicho gravando uns criativos lá, até esse bicho não tá no evento, não. Aí eu fui responder o story dele, pô, cadê tu? Aí ele respondeu, tô colando aí. Mas só pra contextualizar, tá? Nesse dia aí, eu tinha levado 3 pessoas do meu time Sim. pra viajar em São Paulo. Então a gente arcou com passagem, hospedagem. A gente alugou um Airbnb e ficou todo mundo lá junto. O Levi, Head de Projetos, o João Closer e o Gabriel, que era nosso SDR. Então eu levei todo mundo presencial para eles terem uma experiência prática e evoluírem, porque eu sei que toda vez que você investe no seu time, a empresa cresce junto, porque a empresa é feita de pessoas. E nesses dias o foco não era o evento. O evento era o pretexto para eu estar em São Paulo. Aham. Mas a gente visitou muito cliente lá em São Paulo também. Então eu levei o Levi, que era meu head de projetos. O João fazia muita reunião de vendas e o Gabriel prospectava cliente também. E a gente dava reunião pro João fazer, para eu fazer também, enfim. E aí o que a gente aproveitou? Vamos no Ibira, vamos na Paulista, vamos gravar criativo. Vamos lá, a gente foi no... Qual que é o nome daquele shopping da Paulista? Cidade de São Paulo? Cidade de São Paulo. A gente foi lá no shopping, gravou Tem conteúdo. o Parque Paulista e o Cidade de São Paulo. É o Cidade de São Paulo. A gente foi lá, gravou conteúdo. Então a gente passou um dia inteiro gravando conteúdo e depois visitando o cliente. O evento era um pretexto para estar lá em São Paulo. E eu queria que eles aproveitassem a experiência, até porque só eu que fui pro evento. O time
foi mais visitar cliente, conhecer empresários novos e fazer novas conexões. Então, quando você viu lá que a gente tava gravando o Criativo, pô, eu ia chegar lá pro final do evento, pô. Não tava sendo o seu foco, né? Não ia ser o foco. Não era o seu foco Porque, também. sabe por que eu fui pro evento? Porque tem muito amigo meu lá. Ah, sim. Então eu tenho muito amigo do meu network que é do Brasil inteiro e que eu não vou marcar pra ir na cidade do cara pra trocar ideia com ele. Então a gente se juntava lá no evento. Aí eu ia pra lá pra me conectar com a galera. Entendi. Mas, pois é, cara, eu me surpreendi, né, que você tava lá, tipo, não tava no evento, a minha cabeça tava em prol do evento, mas já, tipo, era outro propósito, né, você tava ali mais pelos seus clientes, pela sua equipe, né, ter a experiência de estar em São Paulo, e isso é uma coisa que me inspira até hoje. Até porque você trouxe o João. Trouxe o João, nosso closer, pô, levo nossos colaboradores, principalmente os que eu percebo que realmente vestem a camisa, levo pros eventos, porque eu quero que eles tenham essa exposição, quero que eles tenham essa experiência, né, até pra crescer junto, é um investimento que eu faço neles, as pessoas que eu confio, né? Mas, enfim, aí beleza, você chegou realmente no evento, aí tava lá passando, chamei, aí eu tava já trocando umas ideias que o pessoal também tava lá deprê, com o contexto. Aí, cara, foi só ele chegar, eu juro. Aí você chegou, era na hora do almoço, foi a tarde inteira insights. Falando assim, tipo, sem cobrar nada. Só que tava nem aí, pô. Só tava querendo trocar ideia com a galera e foda-se. Só agregando valor e eu em choque. Eu em choque. Eu e o Thales, lembra? Thales. O Thales. Pô, o Thales foda, saiu da CLT. Primeiro gestor de tráfego com CLT que eu conheci presencialmente. Pois é, cara. Eu e o Thales, a gente trocando uma ideia. As palestras lá tocando e a gente lá do lado de fora só ouvindo o Vini, trocando ideia. E, cara, foi aí que eu percebi que realmente era outro nível onde o cara já tava. Né? Realmente ele tinha uma outra missão, né? E foi ali que eu percebi também que os eventos realmente. O grande jogo dos eventos são as pessoas que você conhece lá. Não só as palestras. As palestras são boas e tal, mas realmente o ouro dos eventos são as pessoas que você conhece. Conexões. Exato. São as conexões. E naquele dia ali, o Vini começou a dar uma chuva de insights, sabe? De processos na agência, ferramentas, o time, como é que ele é composto o time dele, o que ele fazia, como é que ele remunerava. Daí, assim, papo vai, papo vem, a gente combinou um sushi na noite. Aí, Esse sushi foi você que indicou? exato. O after. Bom, né, não? Bom mesmo. Próxima vez, é de lei, né? Sempre que você Sim. for lá, pô, tem que ir lá. Com certeza. Você for lá em São Paulo. Aí, a gente combinou o sushi, aí beleza, do evento a gente foi direto lá pro sushi, e eu tive o prazer de conhecer a equipe dele também, que foi ali onde eu fiquei, nossa, realmente o cara não tá pra brincadeira, o cara levou o time pra São Paulo, realmente era o João, o Levi e o Gabriel. Meu closer, meu gestor de projeto e meu S10. Exato. Aí, cara, foi ali que eu descobri que também tinha a mentoria dele, e eu me interessei porque cabia no meu bolso, eu podia aproveitar a minha viagem e eu sabia que era realmente com você a mentoria, não era com o seu time, entendeu? Porque, né, uma mentoria mesmo, a gente paga por acompanhamento. E realmente foi o que eu tive, e realmente foi o que todos os mentorados do Vini têm. Em que eu abro a boca para dizer que o cara realmente tem um dom de trazer uma pessoa que tá completamente do zero e transformar em um dono de agência de verdade, um empresário, né? Sim. Aí, cara, no outro dia, conversei com o seu closer, fechei. Mesma semana a gente começou a implementação, reunião de onboarding, tudo. E daí, cara, só história, né? Muita coisa aconteceu. Agora muito rápido. Aí, cara, nos primeiros meses, assim, a gente teve ajustes principalmente de precificação, né? Posicionamento. Acho que é o principal, Foi o gente. principal. A gente ajustou. Nossa, meu Deus do céu, deixa eu contar pra vocês. O posicionamento da Via era uma merda. Tava muito ruim. Meu Deus do céu. Pode falar palavrão? De leve, de leve. Deixa eu contar pra vocês. Ele tinha uma camisa do subido na foto. Era a camisa do subido na foto de perfil, né? Era uma camisa do subido na foto de perfil. Eu não sei se estava na build também. Mas, meu Deus do céu, tava triste. Mas, pô, o posicionamento da Via hoje entra no. Depois passa o teu Instagram pra galera ver o antes e depois. Porque, pô, hoje tá em outro formato. Hoje eu posso falar que o Davi é um baita empresário do mercado digital. @Navi Santos. Muita coisa mudou. Inclusive, cara, arquivei muita coisa.
muita coisa no meu perfil, porque realmente não fazia sentido porque eu estava querendo alcançar. transformação. Exato. Aí a primeira coisa que a gente ajustou foi posicionamento. Botamos uma bio nova, uma foto nova de perfil, botamos os destaques, né? E foi construindo esse posicionamento Iniciando. e nichando. Aí que tá, né? Como eu comentei, a gente tinha um leque de clientes e eu fui percebendo que os eventos a gente estava mais se destacando, estava realmente trazendo mais resultado. E aí realmente eu tomei a decisão de virar a chavinha e agora é eventos. Esse é o nosso nicho agora. E aí que muita coisa mudou de verdade, gente. Porque assim, o Vini, ele ensina, por exemplo, o FCA, certo? Que é um dos seus canais de aquisição De tráfego. Exato. Que é um dos seus canais de aquisição de clientes, né? Sim. E assim, pro FCA funcionar, a gente começou inicialmente ali genérico, o FCA, e a gente percebeu que via gente muito aleatória. Realmente, assim, caía gente completamente perdida, de paraquedas. E foi só a gente virar o posicionamento para eventos que a gente realmente deu uma funilada nos nossos leads que estavam chegando. E aí, cara, que aí começou a brincadeira, porque a gente começou realmente a trabalhar um insight sales, né, que você nos ensinou. A gente começou, Verificar o processo comercial todo. a gente começou a metrificar tudo e de uma forma que até hoje, né, a gente usa a mesma planilha, os mesmos ensinamentos, os mesmos fundamentos e, cara, performa ainda hoje, graças a Deus, a gente bate bons números. A gente bateu o recorde aí esse semestre em alguns meses. E, cara, quando a gente passou a nichar, que a gente começou a receber muito lead no Brasil, no Brasil inteiro, do produtor de evento, que aí, cara, no primeiro mês a gente bateu um ROI de 10 vezes. 10,8. 10,8. Lembra daquela individual que a gente fez? Lembro. Acho que você investiu, sei lá, uns R$ 1.000 e botou 10 mil e pouquinho em desse. Pois é, cara. Aí, esse foi, assim, acho que nos primeiros meses, né, Foi. de FCA após nichar. Foi em 2023, pô. Foi em 2023? Ou 23 ou início de 24. Sim, Nesse período. Que aí o Fernando tava mais engajado na Jurassic. sim. E tava nessa transição, né? Da BPM para o processo de crescimento da Jurassic. Sim. Acho que muita coisa mudou também na parte do Fernando, né? A gente teve algumas conversas e, enfim, Faturamento subindo, caixa entrando, tem que colocar mais energia na empresa. exato. Que aí realmente muita coisa engrenou. E assim, os ensinamentos que você passou pra gente, ele também implementou na BPM, que também aumentou o faturamento da empresa, sabe? Aumentou o fluxo de clientes. Mas falando de Jurassic, essa parte da transição foi início de 2024. Por quê? Porque, como eu falei, eu tinha viagem. É, e foi que você sumiu do mapa. Eu sumi, mas eu não deixei de estudar, tá? Exato. Em minha defesa, tá? Eu tava viajando, as lives dele, como eu tava a uma diferença de 5 horas, eu não conseguia pegar. Era muito tarde pra mim. Aí eu pegava as lives gravadas e estudava. Realmente estudava e ia aplicando ali, mesmo viajando, turistando e tal, eu realmente tirava um tempo pra fazer o que eu tinha que fazer, Boa. certo? Principalmente na parte comercial. Até porque eu era o closer na época, né? Eu era a carta coringa na época. Não tinha. O João nem existia, eu acho, na Jurassic O ainda. João chegou depois. Pois é. Aí, cara, quando a gente fez a transição, eu tive uma outra ideia. Que era o seguinte, cara. A gente, graças a Deus, inclusive eu gostaria de dar um mérito também aos dois Lucas. Ao Lucas Madruga e o Lucas Rebeles. Porque eles foram, cara, os caras que nos deram a ponte, que hoje são um dos nossos principais clientes de eventos, que é a Garden, Gabriel Caia Laís, satisfação total, e o Matheus da Psyfly, satisfação total também, tá? Cara, eles dois, eles nos deram essa conexão com eles, e que, cara, no nicho de eventos de música eletrônica, essas duas marcas, a Garden e a Psyfly, elas são enormes, são gigantes, e muita gente do país inteiro conhece elas. E aí, cara, eu tive a ideia, por que não a gente gamificar nossos clientes? Aí foi que eu tive a ideia de criar plaquinhas como essas. De A poder. ideia, né? Mas, cara, foi A game changer. premiação dos clientes. Exato. Mas, cara, foi game changer, principalmente na questão do case de sucesso. Para criativos e tudo mais. Mas, assim, foi a partir do momento que a gente premiou o Gabriel Caiá, que é lá na Garden, lá em Porto Alegre. E a gente começou a divulgar isso nas nossas redes sociais, né? Como parte do nosso posicionamento. Inclusive, a gente pinou esse
esse vídeo por muitos meses, cara. Que aí o jogo andou, irmão. Com a sua metodologia e a gente, depois de ter tomado essas ações, aí o jogo virou completamente, cara. Mês após Eu mês. lembro até hoje, pô, você pergunta no Vini onde é que faz essas placas aí da mentoria. Pois é, que aí eu fui precificando tudo, fui negociando, comprei e fui sangue no olho. Não sabia o que esperar realmente, porque era o primeiro cliente que a gente estava premiando. E, cara, foi, sim, só... Graças a Deus foi só sucesso depois disso, porque o mercado inteiro, principalmente de música eletrônica, que foram os primeiros cases, né, que a gente começou a apresentar, começaram a olhar pra gente. Começaram a ver, opa, tem coisa nova no mercado. Aí, cara, que a gente começou a conseguir cliente do Brasil inteiro, literalmente. A gente tem um cliente hoje de Manaus, um abraço, Samurai, um dos nossos melhores clientes. Gente boíssima. O Samurai, gente lá do Nordeste também. São Paulo, cara, a gente começou a dominar São Paulo. O Sul, cara, Rio Grande do Sul, cara, eu acho que a gente dominou completamente os produtores de eventos do Rio Grande do Sul, cara. O sul do país também. O Centro-Oeste, o Coboche da Hipnótica, só assim, gente grande nesse mercado, sabe? Isso que eu mais me impressiono, porque assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. E isso foi assim um diferencial na Jurassic que até hoje isso se reflete, sabe? Graças a você também, cara. Sou muito grato. Muito, meu querido. Porque, Isso é porque você executou. Se você não tivesse executado nada, não ia adiantar de nada também. sim, de fato. Tanto é que eu falei ontem que tem um mentor, né? Mas execute, que é o principal. Porque ficar só de braço cruzado não vai dar nada. Aí, aí beleza, a gente começou a só lapidar, né, nosso funil de FCA, testando outros públicos. Aí o que eu fiz? Com minha experiência internacional, joguei um pino lá para os Estados Unidos, para a Europa. Aí, cara, a gente conseguiu... Aí começou o nosso funil de FCA para o exterior, cara, que aí sim, a gente começou a receber em dólar, aumenta o faturamento, né, consequentemente também o lucro. Que é justamente o que eu ensino pra galera na Apollo também. Você não fechar contrato em dólar, porque, pô, depois que você valida o funil no Brasil, aí tá na hora de jogar o jogo maior, que é o jogo de ganhar em moeda estrangeira. Fechar contrato em dólar, em euro, enfim. E dominar o mercado exterior, porque o exterior, geralmente, principalmente Estados Unidos ali, tá mais avançado no digital do que no Brasil. Até que foi quando a gente começou a implementar o FCA lá no exterior, a gente fazia as causas individuais, eu te falei, irmão, o CPM é mais caro. É 3 vezes mais caro. Sim, Só que se a gente vai cobrar em dólar. Então compensa. exato. E os cases no exterior, pô, aumentam ainda mais a percepção de autoridade. Exatamente. Nossa apresentação, irmão, foi o João, o primeiro case que aparece é um cliente nosso lá de Nova York, de reggae, uma produtora de reggae lá, bem conhecida de Nova York. Aí em seguida tem o Dream Summer Festival, que também é outro evento lá de Miami, entendeu? Aí tem outro cliente nosso que é lá de Londres. Aí, cara, nisso já aumenta ainda mais a autoridade nossa, né, para esse mercado. Sabe o que é curioso? Porque a gente não começou como especialista realmente nesse mercado. Mas a gente foi aprendendo com o tempo, com o comportamento. Começaram se posicionando e foram validando a metodologia. Exatamente. Aí, cara, a gente percebeu, assim, que produto de evento tem muitas dores, a gente começou a entender essas dores e como solucioná-las, né? A partir do nosso trabalho, a partir da nossa metodologia que a gente foi lapidando, né? Hoje a gente tem uma metodologia muito mais sólida, inclusive, assim, a gente incentiva, a gente tenta, inclusive, pelo próprio FCA, inclusive, trazer produtores de eventos que ainda vai lançar o evento. Porque, cara, o que eu percebi é que chegava muito produtor de evento já com o evento andando, desesperado para vender. Vai Tá? ser daqui a 2 dias. Cara, aparece demais ainda, mas a gente deu uma boa qualificada nisso, né, Lô? Pra reduzir isso, porque é o que mais aparecia. É o cara que tá faltando 2 semanas pro evento, tá precisando dar sold out, aí espera um milagre da gente, né? Aí entra nós com a nossa conscientização, explicando como é que funciona e tal. Mas, enfim, aí a gente conseguiu construir nossa metodologia, solidificar isso. Inclusive, a gente tá montando aí nosso e-book. Inclusive, o Rodrigo ficou aqui em mim pra fazer Rodrigo. o Monteiro. Boa. Mano, vocês têm que lançar depois. Vocês têm um puta resultado. Pois é. É até pra ainda trazer ainda mais autoridade, né? É. E ser um produto a mais pra nossa estrela, né? Passa. Aí, cara, foi a partir disso que eu percebi que o produto de evento vive com a corda no pescoço, sabe? Porque o cara muitas vezes depende da etiqueteira, né? Porque vira um banco pra ele, né? Aí o cara entra em empréstimo e tudo.
é um mercado de alto risco, mas tem aqueles que são realmente veteranos no mercado, sabe como é que funciona, realmente tem as planilhas Por ser um mercado de alto risco, que os empresários deveriam ter mais consciência da importância de já começar com uma estratégia de marketing, de captação e uma estratégia de conversão assertiva e não começar de qualquer jeito. Exato, Porque aí você diminui e controla esse risco. exato. Tanto é, cara, a gente solidificou uma metodologia que a gente justamente, a gente incentiva, a gente busca produtores de eventos que ainda vão lançar o evento. Por quê? Porque a gente faz um processo de lançamento do evento. Porque o que acontece, irmão, é que muito produtor de evento, ele só vendas abertas, entendeu? Só lança o evento, vendas abertas. Sem pré-lançamento, né? E a demanda, irmão, não tem demanda. Então, assim, a nossa estratégia de lançamento é justamente criar a demanda para, após abrir as vendas, já ter um caixa rápido, sabe? Já ter um caixa rápido nas primeiras horas, muitas vezes. Sabe o nosso maior case de sucesso hoje? Ele se chama Adana Festival. Inclusive, Marco, um forte abraço, irmão. Você é foda, você é brabo, irmão. É um dos nossos clientes que eu mais tiro o chapéu, porque ele realmente é um crânio, bicho. Tenho muito respeito por ele. E o que acontece? O Adana Festival, você conhece o UP, né? Que é daqui de Salvador. Salvador não, daqui da Bahia. Universo Paralelo. Conheço. Pronto. O Universo Paralelo, ele não vai ter esse ano, certo? O Marco, que é o nosso cliente, ele tem uma marca chamada Adana Festival. E esse evento já estava há 2 anos que não acontecia, ou seja, tinha uma demanda reprimida, Grande. certo? Esse ano não vai ter o Universo Paralelo. E o Adana é também um evento de Réveillon, que acontece no final do ano. Aí, irmão, a gente fez um processo de lançamento tão intenso que, Vini, a gente passou, acho que uns 1 mês e meio trabalhando nessa geração de demanda, gerando expectativa, gerando desejo, que é o principal que o produtor de evento precisa aprender a fazer, que a gente, com a nossa metodologia, a gente sabe como faz. Depois de 1 mês e meio, gerando demanda, gerando desejo, gerando expectativa no público, dizendo que vai acabar rápido, a gente abriu venda dia 6 de fevereiro, no mesmo dia, em 2 horas, sold out. 3 mil ingressos, 2 milhões, mais de 2 milhões de faturamento. E foi sold out em 2 horas, cara. Esse foi o nosso maior case de sucesso. E a partir disso, não só a partir disso, porque a gente também fez outros lançamentos, mas a gente só concretizou e lapidou essa nossa metodologia, que inclusive todos os nossos clientes não teve um que não teve um bom resultado com essa nossa metodologia, cara. Massa demais. Aí assim, inclusive eu gosto de dizer isso porque o evento, quando tem uma boa abertura de vendas, ele tende a performar bem até a data do evento. O pior que pode acontecer é quando o cara lança o evento, tem uma péssima pré-venda, uma péssima abertura de vendas, aí ele fica desesperado achando que vai ter algum milagre que vai vender os ingressos. O ruim do mercado de eventos é que realmente as pessoas são muito imediatistas, eles compram muito na semana do evento. Então essa é a nossa metodologia, essa nossa estratégia faz com que muita gente garanta seu ingresso, faltando meses para o evento, muitas vezes, inclusive nesse caso do Adana. Irmão, imagina aí, faltando 11 meses, quer dizer, 10 meses pro evento. Sold out. 3 mil ingressos. Entendeu? Então, assim, óbvio que foi um caso muito à parte, foi um caso muito fora da curva, que tinha muita demanda reprimida, mas também a gente fez um marketing muito pesado, fez uma estratégia muito robusta e deu o resultado que teve. Só que também tivemos outros cases que tivemos resultados excelentes nessa abertura. O nosso cliente já teve um baita respiro, né? Porque ele tem uma... O custo de evento, pô. Irmão, o produtor de evento já começa com a planilha no vermelho, muitas vezes. É. O produtor de evento já Não, começa... mas você não viu o próprio Tito Antônio que estava palestrando ontem no palco, que faz o Conversão Digital, que é o maior evento de marketing digital do Brasil, e vem todo o público diferente dos mais variados nichos do mercado digital. O evento que ele fez em fevereiro, ele ficou meio milhão no prejuízo, pô. O cara tem que saber que se ele não tiver uma estratégia assertiva, vai flopar. E ele pode sair no prejuízo. Pô, a gente fez a Apollo Experience agora 3.0. A estratégia foi muito bem executada. Foram 2 meses de captação. Quando a gente lançou a pré-venda, metade dos ingressos vendidos. Até, vamos botar ali, faltando 2, 3 semanas para o evento, gato pingado. Cai a venda, cai a venda, cai a venda. Semana do evento, Aí pipocou. E aí acabou, esgotou os ingressos. Tanto é que o Saudade foi um dia antes, foi na quinta-feira. Na sexta já não tinha mais, o evento foi no sábado. Por quê? Porque o nosso público já é natural. Muita gente compra em cima, muita gente quer se programar, muita gente toma decisão em cima da hora, muita gente tem aquela mentalidade de, vou deixar pra depois. Aí nesse deixar pra depois,
Quando eu falo que só tem 2 ingressos, aí ele vai lá e compra o último ingresso. Mas se você não tiver um planejamento, pô, você pode sair no prejuízo E se principalmente. não tiver uma estratégia. Exatamente, estratégia e planejamento, Sim. porque durante o evento em si vão surgindo custos não programados. Ou seja, o que que o cara tem? Ou ele tem fluxo de caixa para bancar esse custo, ou ele vai ter ali a geração de caixa através dos ingressos. Sim. E hoje, por exemplo, a gente vende pela Green. Ou seja, a galera que compra ingresso no cartão, eu só recebo D mais 30. Se eu não tiver caixa, quebrou. Sim. Não tenho mais como manter pagamento do evento até o dia do evento. Então, pô, marketing, para mim, o mais importante, marketing comercial. Se não tiver uma estratégia de marketing, se não tiver um comercial muito bem feito, você quebra antes do evento acontecer. Que inclusive, você tocou um ponto importante, que o comercial. Hoje também nós oferecemos uma solução de treinamento comercial. Por quê? Porque tem clientes que, beleza, vende mais na etiqueteira ali, mas também temos clientes que vendem no WhatsApp, que vendem às vezes só no WhatsApp. Aí, cara, sabe aquele cliente que, chegou as mensagens, já chegou tanto, vendeu quanto? Nada. Tipo, aí quando você vai ver, o cara manda uma mensagem que é um copy e cola, uma mensagem padrão ali. O cara não desenvolve uma conversa, realmente não desenvolve um script para, né, posso dizer, direcionar o cliente até a venda, né? Então a gente, nesse treinamento comercial, a gente pega o cliente na mão, mostra como é que faz, né? Compartilha a tela ali, mostra como é que estão as conversas, e a gente, nesse caso aqui, a gente poderia ter feito isso, né? E mostrado também na prática, né? Porque, cara, realmente, assim, principalmente high ticket, né? Quando o evento tem um ingresso ali de mais de R$ 1.000, por exemplo, pô, o cara precisa conscientizar o cliente que ele, pô, vai ser uma transformação para ele, muitas vezes, o evento, né? Assim como o seu. É isso? O ticket médio é 1.000, 1.100, eu tenho que mostrar pro cara que ele vai ter ROI. Falando que ele investiu. Seja um ROI através de um insight, um conteúdo direto que ele vai aprender, seja um ROI através do próprio network. Mas vamos lá, eu quero saber novidades. O que vocês estão implementando de novo nesse mercado de IA na Jurassic? Eu vi que vocês estão mudando mais o posicionamento para essa parte de IA. O que vocês estão testando, validando? Conta um pouco mais desses bastidores pra galera. Massa. Cara, deixando claro também que eu nunca deixei de seguir o que você passa, né? Porque, na real, isso tem sido a nossa base, né? Principalmente na parte comercial e em questão de processo. Só que eu parei para analisar algumas coisas que eu pude dar alguns ajustes. Vou dar um exemplo simples, relatório de campanha. Eu desenvolvi uma forma de conseguir um relatório completamente automático. Passa. Toda segunda tem um relatório dos últimos 7 dias, completamente automático. Toda quarta tem um relatório como é que está esse mês as campanhas, pega um geral da conta como é que está esse mês. E toda sexta tem um outro relatório que manda de segunda até sexta. Você integra quais ferramentas? Cara, é o Make e o ZAPI nesse caso, certo? Que o ZAPI é uma plataforma que ela integra o WhatsApp com outras plataformas, sabe? Para integrar o WhatsApp com o Meta ou o quê? O Make ele já tem um módulo que chama nativo do Facebook, que ele extrai as informações daquela de anúncios, daquela BM e tal. E aí ele passa por um certo filtro, só para dar uma ajustada no formato que vai ser apresentado as métricas. E depois eu já jogo para esse módulo do ZAPI, onde eu coloco informações de ZAPI? ZAPI. Conheço. Quem deu aula sobre a gente de IA na Apollo foi o Gabriel, falando sobre a gente de IA e tudo mais. Aí tem essa parte do ZAPI, que é uma API integrada com o Make também. Exato. E depois vai para onde? Direto para o WhatsApp. Porque o ZAPI, nesse caso, ele é o WhatsApp, entendeu? Eu só escaneei o QR Code e paguei. Já é conectado direto. Exato. Eu tô estudando uma forma de usar o Evolution, que é a forma meio mais barata, porque o ZAPI é R$ 100 por instância, ou seja, por WhatsApp. Aí, irmão, de 100 em 100, acaba que no bolso fica um pouco mais caro, né? Mas, enfim, aí essa é uma das automações que a gente implementou para facilitar os processos, principalmente do nosso gestor de tráfego. E, Maria, ninguém merece, né? Tem que fazer relatório sempre. Aí, nesse relatório, a gente não só manda um relatório bonitinho ali que você me ensinou, com as métricas, mas também embaixo já tem um link que já direciona o dashboard para o próprio cliente ver. Nossa. Que é para trazer também transparência para o nosso cliente, que é uma do nosso sistema, né? Uma outra automação que a gente trabalhou, cara, foi a criação de um agente de copywriter. Ou seja, o cliente ele pode ir lá no privado desse agente,
Detalhe, tá? Ele é especializado em eventos. Ele cria copy para os eventos. Qual é o nome da gente? É o agente AI Rex Copywriter. TRX, eu vi. Passa. Legal? Aí, assim, o cliente ele pode consultá-lo como se fosse um especialista em eventos, só que na parte de criação de conteúdos, no copywriting, descrição. Eu tenho um cliente, cara, que ele vive usando essa IA, cara, pra fazer os posts dele, sabe? Que é o Will da Narnia. Um salve, irmão. Da Narnia Trends. Aí, irmão, que mais? Um outro que esse foi, assim, tem sido também um diferencial, que é o SDR. AI Hacks, só que SDR. O que eu padronizei? Para o cliente? Não, nosso. Nossa. Nosso. E vocês, né? Exato. E Eu tô começando com os nossos, sabe? É. Aí, cara, ele basicamente, o que acontece, né? Dando um contexto. Eu criei ele em final de janeiro, certo? Desse ano. Aí, só que eu não tava seguro ainda de botar já skin the game, né? De ele já começar a qualificar os clientes. Aí eu tive uma conversa com o João, que é o nosso primeiro colaborador, que tá até hoje com a gente, graças a Deus. E aí eu tive uma conversa com ele e falou, cara, eu tô com uma ideia aqui. Tu acha de tu passar a ser vendedor e a gente pluga uma IA que vai qualificar os clientes? Ou seja, ela vai te substituir. do tráfego, né? Exato. Ela vai te substituir até certo ponto, certo? Aí ele, pô, vamos testar. Aí, cara, deu super certo, assim. Não 100%, porque a gente precisou fazer alguns ajustes, sendo bem transparente. A plataforma, às vezes, ela dá uma bugada, mas é comum, até porque é uma plataforma relativamente recente no mercado, que é o Super Agente, posso estar dando aqui a dica. É uma ferramenta? Se conecta com o WhatsApp. É uma ferramenta onde você cria o agente, Ah, entendi, certo. entendeu? Aí, foi skin the game, mano. Eu troquei o número, troquei as configurações lá, e tirei o número do João, botei o da IA, entendeu? Aí a IA ela tem o objetivo de fazer as 3 perguntas de qualificação que você nos ensina, né? E levar para uma ligação de pré-call com o João. Aí ele qualifica. Aí ele qualifica e realmente marca a reunião se o lead for qualificado de fato, entendeu? E, cara, isso aí já foi uma mão na roda, assim, cara, imensa. Porque agora que a gente tá realmente contratando um social seller para poder principalmente ajudar o João nisso, porque ele ainda tá fazendo um pouco as duas funções, mas a IA já tá cobrindo essa parte da qualificação. 80% do Exato. trabalho dele. Exato. Então, assim, isso já foi uma super ajuda. Gerou mais eficiência ainda pro processo comercial. Exato. Tanto é que o Fernando não faz mais reuniões de venda. Hoje em dia é só o João. Só, assim, uma indicação ou outra, que aí eu jogo pro Fernando, sabe? Aí, beleza. Até hoje, o AI Rex, que agora virou Diana, porque eu percebi que as pessoas realmente ficam um pouco receosas, né, quando é uma IA falando com ela. Aí eu botei uma imagem de uma secretária lá, gerei uma imagem de uma secretária, botei a logo da Jurassic de fundo. É a Diana, tá? Depois você conversa com a Diana, super gente boa. Que Diana? Que é Diana. Eu não posso falar de nome relacionado a IA porque eu queria ir Apolinho, né? Que é o agente de aceleração de agência da mentoria Apolo. É igual o Wagner, o rapaz de ontem. O Dilson. Dilson. A Sofia. É a Sofia. O dele foi melhor. Sofia. O dele foi mais prático. Meu é Diana. É foda esse trocadilho. Mas vamos lá. Quero fazer algumas perguntas pra ti, mas antes da gente avançar aqui. Só uma coisinha, falar dos clientes agora, né? Boa, puxa aí pro ganho. Porque assim, a gente também agora tá fazendo pros clientes, né? Esse a gente de IA, né? Exato. Mas Eu acredito que não seja a mesma plataforma que o Dilson usa. Dilson usa. Mas a proposta é a mesma. A proposta é a mesma, certo? Que é, você faz um prompt base, que é para dizer o que a IA vai ser. Você é especialista, você é especialista em atendente da empresa tal, não sei o quê. Você é as diretrizes XYZ. Você não pode fazer isso, suas regras são essas, seu foco é esse, entendeu? E depois você coloca a base de conhecimento, né? Que aí você coloca coisas extras para ela poder responder bate-bola, jogo rápido ali, dependendo da pergunta, entendeu? Eu coloquei, inclusive, na Diana, uma base de conhecimento que era, tipo, quando a pessoa perguntasse se ela é uma IA. Aí ela responde no sentido que você nunca vai saber se eu sou um humano tão ruim que parece robótico ou uma IA tão boa que parece humano. Boa, massa. Aí, cara,
com os clientes, a gente já tem uma base de clientes que a gente tá iniciando com os clientes da base, para eles automatizarem esses processos. Validar e gerar case. Exato. Gerar case, principalmente, né? Sim. Que, inclusive, a gente tá com o próprio Adana fazendo essa implementação. Já tá rodando ali perfeitamente. Já virou um case não só na parte do lançamento, do tráfego, né? Para os nossos clientes, mas também agora nessa parte da IA. Claro. Aí, assim, o legal é que a gente consegue criar não só atendente, né? Mas a gente consegue criar vendedor, o SDR, né? Como no nosso próprio caso, né? E por aí vai. Bom demais. Vamos lá. Agora, pra gente trazer mais conteúdo pro pessoal, queria que você, no teu contexto hoje, na tua experiência, pô, você faturava ali, quando a gente conheceu, 5 mil, hoje vocês já passaram os 50 mil de faturamento mensal hoje. Eu posso falar que vocês são referência em eventos no Brasil inteiro e vocês estão dominando o mercado exterior. Vocês cresceram muito rápido. Eu queria que você falasse pra galera, pô, 3 dicas que você daria pro cara que é urgência, o cara já tem uma agência ali faturando 10, 15, 20 mil e ele quer escalar, ele quer acelerar o resultado. Quais foram as 3 principais viradas de chave que você teve? Você fala, se o cara fizer X, Y e Z, priorizar esses pontos aqui, ele vai crescer ainda mais rápido. Cara, se você é uma urgência, a primeira coisa que eu te indico é realmente ter um mentor, né? Se você não tem a mentoria, se não tá na mentoria do Vinícius, pô, você tá perdendo tempo e dinheiro, deixando dinheiro na mesa. Com certeza. Mas, cara, um diferencial é de realmente ter o primeiro colaborador ter sido um SDR. E um colaborador certo, tá? Não qualquer pessoa, tá? Tanto é que, pô, quando você foi me premiar, eu falei, eu não, tipo, não, o Fernando não pôde estar aqui e tal, mas eu fiz questão de trazer nosso vendedor, que é um cara que veste nossas camisas. E, cara, ele fez parte dessa nossa história. Eu lembro, pô, na cala individual, a gente treinando o João como SDR e vendo ele crescendo também, pô, me deixa muito orgulhoso do cara. Exato. Porque ele tá crescendo principalmente pelo resultado que ele gera na empresa. Principalmente pela energia que ele coloca pra fazer com que a empresa cresça ainda mais rápido. Porque ele sabe que se a empresa crescer, ele cresce junto. Exato. E, de novo, fiz questão que ele estivesse ali junto, na imersão, mas também de receber junto comigo a premiação, né? Porque ele fez parte dessa história. Ele também tem uma porcentagem, né, desses 500, né, a gente ter conquistado junto. Mas, cara, o SDR foi fundamental. Por quê? Porque você precisa de demanda, irmão. Você precisa ter gente ali na tua agenda. Eu lembro até hoje, irmão, a gente tava no Uber e você falou pra mim, cara, não tem outra, você precisa de volume de reunião. Você precisa de volume, você precisa ter tua agenda cheia pra você trabalhar quantidade, mas, irmão, você tá trabalhando no funil. Então, assim, vai ter gente que vai comprar a sua oferta e você, como você tá treinando na época, né? Quando você tá treinando seu pitch, tá treinando sua apresentação, você vai trabalhando sua oratória, você vai tendo mais confiança e, consequentemente, você vai amadurecendo, você vai aumentando sua cartela de clientes. Então, o SDR foi um pilar que, assim, foi diferencial para o crescimento comercial da Jurassic, né? E realmente recomendo, cara, primeira coisa, invista no SDR. Invista no SDR. Um SDR, assim, como você mesmo falou na imersão, bota ele como outbound do começo para ele sentir. Essa é grossa. Exato. Porque se o cara converter bem em outbound, ele vai converter em inbound. Exato. Cara, o João penou, meu irmão, nos primeiros 3 meses. Foi de propósito. Eu pagava ali uma coisa para ele aprender, de fato, mas ele tava ali ralando, que irmão, que trabalho é esse? Porque não chegava nenhum lead para reunião. E ele conseguiu chegar a trazer um lead para reunião, acho que uns 2, 3, assim, depois de 3 meses apanhando, imagina. A pessoa, tu demitiria um cara desse? Pois é. Eu fui paciente, eu entendia que era um processo, mas eu vi a dedicação dele, realmente ele se empenhava. E, cara, foi a partir do momento que a gente começou a ter caixa, que a gente teve a segurança de poder investir em anúncio, que aí o jogo mudou, principalmente pra ele, que começou a chegar leads mais interessados, já não tinha tanta, digamos, objeção pra quebrar, pra levar pra uma reunião, né? Então, assim, foi muito mais tranquilo nesse ponto. E ele já tinha uma certa bagagem que ele aprendeu na prática, como SDR Outbound, e ele só lapidou esses processos, né? Ficou muito mais fluido, sabe? Então, assim, contrate um SDR, tenha um mentor e, cara, vá ajustando o seu processo comercial, porque tudo que é metrificado pode ser melhorado. Então, assim, uma das coisas que o Vinícius passa na mentoria é de você atualizar o Inside Sales. Ele vai lhe passar uma planilha dele de Inside Sales e você, a partir da orientação dele, você precisa realmente
preferencialmente todo dia, tá? A cada reunião, né, mano? Uma vez na semana tá ótimo, mas assim, precisa deixar atualizado porque você precisa visualmente ver como é que tá teu processo comercial, porque senão você fica perdido. Não sabe como é que tá seu custo por reunião agendada, você não sabe como é que é o seu custo por lead qualificado, que é diferente do custo por lead de campanha. Exatamente. É completamente diferente. Não tem outro, irmão. Um custo por lead de campanha pode ser qualquer um. Pode ser o cara que caiu de paraquedas. Principalmente hoje que o meta não metrifica 100% dos leads que caem. Exato. Então, assim, você precisa ter você realmente precisa estar claro para você o quanto você está pagando por um lead qualificado, quanto você está pagando para o cara chegar na reunião, né? Ou então de realmente a reunião ser agendada, como é que tá a sua taxa de no-show, ou então de comparecimento, porque tudo isso, no final da ponta ali, cara, muda o jogo, influencia totalmente o resultado. Boa. Vamos lá. Quais são os 3 maiores erros que os donos de agência cometem do que você percebeu ao longo desses anos? Não guardar caixa. Boa. Essa é importante. Gostou, né? Gostei. Aprendeu, não foi? Caixa é rei. Aprendeu. Caixa é rei, tá? Os outros 2. Irmão, com caixa você consegue investir mais em anúncio, aumenta o seu comercial, você consegue Dormir em paz. dormir em paz, você consegue pagar os seus colaboradores em paz. Eu nunca atrasei, cara, o pagamento das pessoas ali do nosso time. Eu realmente faço questão de A pagamento prioridade em é sempre o dia. time. Exato, a prioridade é sempre o time. Você falou ontem, como é? Empresário pobre, empresa rica e empresário pobre, né? Empresa rica, empresário pobre, empresa milionária, empresário rico, empresa multimilionária, empresário milionário, empresa bilionária, empresário multimilionário. Só que tem gente que investe a ordem, por isso que a empresa quebra. O cara quer ter mais dinheiro que a própria empresa, pô. Caixa é rei, time. Tanto é que, assim, como eu falei, né? Eu até hoje recebo alguns freelas ali, recebo em dólar. Tanto é que a Jurassic não é a minha fonte de renda principal, por enquanto. Mas, assim, eu sempre fiz questão de receber um pouco menos na Jurassic, porque eu sempre quis ter a empresa reinvestindo. Eu sempre quis reinvestir na empresa. Tanto é que, assim, cara, eu realmente faço questão de investir nos eventos. Viajei de São Paulo mais de uma vez pra cá, pro evento do Vinícius, porque realmente eu sei que vai me dar ROI. Eu sei que estar no evento vai me dar ROI, tanto nas pessoas que eu conheço, quanto nos conhecimentos que você passa, sabe? Também pro time, sabe? Consigo reinvestir mais em muita coisa, em vários pilares na agência, sabe? Então, caixa é fundamental, cara. Você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa armazenar o que você tem de lucro realmente, investir num CDB, CDI, alguma coisa, né? Então, acho que esse é o principal erro, cara. Acho que é isso. O que mais vem em mente... Me diz aí até do que você percebe que a galera comete ou que você errou muito e você fala, pô, esse erro eu nunca mais vou cometo. Cara, eu não sei se isso foi um erro muito grave, mas contratar um cara... Contratar errado? Exato, cara. Eu já tive dor de cabeça com contratação. Um cara, assim, muito escroto. Meu Deus do céu, velho. Nunca mais. O gestor de tráfego que foi muito escroto comigo, assim, o cara realmente não respeitou a hierarquia, não respeitava as reuniões de alinhamento diárias ali, a dele. O cara simplesmente cagou pra dele, assim. E eu sou chato com compromisso, né? Pois é, cara. Então, assim, saiba muito bem com quem você está contratando. Faça perguntas mais específicas. Faça eu posso dizer, um teste AB, digamos, não, para testar realmente se uma função dele, né? Assim, por exemplo, o designer. Você bota alguma outra tarefa para ele fazer ali, para ver se ele realmente entrega. Passa um primeiro mês de teste pra ver como é que a pessoa vai desempenhar e se faz sentido ela ser efetiva na operação ou não. Porque se o cara não passar no primeiro mês, não tem sentido você continuar com o cara. Exato. Mas principalmente, filtre o processo de contratação. Por exemplo, o que a gente segue hoje? Você vai abrir vaga no LinkedIn, Instagram, círculo social, preenche formulário. No formulário tem perguntas para qualificar o cara. Depois do formulário, chama os mais qualificados no WhatsApp. Pergunta, pô, Debbie, me conta aqui. Me conta quais experiências você teve no passado dentro do contexto da vaga. O que você faz hoje? Qual que é o tempo que você tem para trabalhar com a gente? E quais são suas expectativas de crescimento para o futuro dentro ali do nosso contexto? Busque entender passado, presente e futuro. Porque esse cara chega para mim e fala, Vinícius, então, hoje eu faço faculdade de noite, de tarde eu ajudo minha família e eu consigo trabalhar de manhã. Vou conseguir colocar ele para ser gestor de tráfego, porque ele tem várias demandas. Os caras chegam e falam, Vinícius, no futuro eu quero
aprender tudo que vocês fizeram aí na agência e quero abrir minha própria agência, ou seja, vai ficar com o pé atrás. Enfim, você vai entender quem são as pessoas que você vai botar dentro da sua casa, que é muito importante. E o último filtro é entrar na reunião com o cara, conversar com ele, apresentar um plano de crescimento, falar, funciona assim, 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 nossa cultura é essa. E depois que as pessoas se apresentarem e você fazer perguntas, principalmente voltado ali para a parte técnica, gestão de tráfego. Pô, faz perguntas de tráfego que você vai saber o nível de conhecimento do cara dentro daquela função. Comercial. Faz perguntas de comercial que você vai entender o nível do cara dentro daquela função. E aí você vai ter feeling, por exemplo, pô, desse filtro todo sobraram 3 pessoas. Você vai ter o feeling de quem faz mais sentido e principalmente com base em perfil comportamental. Por exemplo, gestor de tráfego não pode ser um cara dominante e influente. Porque geralmente o cara que é muito dominante e influente, ele fala muito bem, mas na parte técnica é ruim. Pedro, você consegue mais água pra gente? Gentileza, irmão. Obrigado. Você vai botar um vendedor. Um vendedor não pode ser analítico e planejador. Porque se ele for muito analítico e planejador, não fecha a conta. Eu preciso de um vendedor que tem energia, um vendedor que tenha oratório, um vendedor que seja desenrolado. Então, além da parte técnica, você tem que analisar a parte comportamental. Até porque a nossa empresa é a nossa casa, correto? Sim, com Sua certeza. empresa é a sua casa, a minha empresa Obrigado, querido. é a minha casa também. E eu preciso, de fato, ter clareza de quem são as pessoas que eu tô colocando pra dentro da minha casa. Você deixaria qualquer pessoa entrar na sua casa hoje? Não. E por que que tem muitos empresários que deixam qualquer pessoa entrar na agência? Ou até mesmo não fazem filtros de qualificação e deixam que, de fato, qualquer um acabe entrando ali na própria casa. E qual que é o perigo disso tudo? É quando você coloca uma pessoa boa numa função errada. Ou seja, às vezes o cara é um baita vendedor, mas eu chego pra ele e falo, irmão, não consigo te colocar como closer, mas você vai ser nosso designer, você vai ser meu gestor de tráfego. E, pô, o cara é muito bom vendedor, mas a parte do tráfego, ele pode até falar que ele é bom, mas ele não tem o perfil de um gestor de tráfego. E a gente veio do mercado de tráfego, a gente sabe que o gestor de tráfego tem um perfil. O cara tem que ser analítico, o cara tem que ser bom em dados, o cara tem que ter uma análise crítica para analisar números, e o cara principalmente tem que ter disciplina com horário, que é a otimização de campanha. Imaginei, você pegar um cliente que investe 30 mil por mês. Pô, você tem que olhar a campanha o dia inteiro, você tem que atualizar, você tem que saber como é que tá o saldo, você tem que ter um nível de disciplina. Você forjou muito sua disciplina na época da pandemia. Então você é um cara extremamente disciplinado. Consequentemente, quando você virou gestor de tráfego ali no início, hoje você é um baita empresário, você teve disciplina na parte do tráfego, disciplina para analisar a campanha, otimizar a campanha, enviar relatório. Você teve disciplina ali para saber comunicar com o cliente, o porquê que a campanha não estava performando. Você teve disciplina para participar das reuniões com o cliente, por aí vai. O vendedor geralmente não tem disciplina. E você tem que treinar essa disciplina do vendedor, porque o vendedor ele é muito solto, ele é muito desenrolado, ele conversa muito, é muito comunicador. Sim. Pega esse cara e bota ele para ser gestor de tráfego, quebra a empresa. Faz ao contrário também, pega um gestor de tráfego que é muito bom em análise, muito bom em métricas, mas ele não é disciplinado. Aí você vai e bota ele para ser vendedor. O cara não vai desenrolar, o cara vai travar, o cara vai gaguejar, o cara não vai saber ter postura na reunião, o cara não vai ter energia na reunião, o cara vai ficar com medo de fazer algumas reuniões e principalmente o cara não vai converter. Aí você pega esse vendedor, que é um bom gestor de tráfego, e você vai culpar ele porque a taxa de conversão dele tá baixa. Porque a taxa de conversão dele tá em 10, 15%. Mas não é o perfil dele. Não é o perfil dele, só que o cara é muito bom. Só que ele é muito bom naquela função, como gestor de tráfego. Então a gente, como empresário, a gente tem que ter clareza do perfil daquela pessoa e em qual função aquele perfil faria mais sentido. Porque muitos empresários erram nisso, colocam pessoas boas em funções erradas. E eu errava muito isso, principalmente ali na época da Rocket, na minha antiga agência. Eu lembro que na P3 o Levi não era head, né? O Levi era meu closer, pô. O Levi era meu closer, eu precisava de um sucesso do cliente. Hoje a gente chama de sucesso de cliente, na época eu chamava de head de projetos. Mas eu precisava de alguém para ser desenrolado com os clientes. O que eu percebi? O Levi com clientes novos, ele até desenrolava um pouco, mas eu precisava de alguém mais agressivo. Ele não tinha o nível de agressividade que eu precisava no comercial. E eu precisava de alguém para ser meu braço direito na parte interna, porque a gente vendia muito e eu era o head de projetos, eu fazia o processo de onboard. Eu precisava de alguém para ocupar essa parte operacional. E eu fui lá e puxei o Levi. Falei, Levi, seguinte, tem uma função nova, eu vou te explicar como é que funciona e a gente vai criar e melhorar esse processo juntos. E eu fui lá e treinei ele para ser head de projetos, porque ele não tinha o nível de agressividade que eu precisava para ele ser um closer, mas ele sabia muito bem lidar e contornar situações. Então ele tinha um perfil comportamental para ser um head de projetos. E principalmente ele tinha a bagagem técnica. O que é a bagagem técnica? Um mínimo de conhecimento sobre marketing digital, que é a função hoje de sucesso do cliente. O sucesso do cliente tem 2 skills muito importantes. A primeira é saber lidar com o cliente, saber desenrolar, ser bom em relacionamento.
e saber contornar situações. E a segunda é mínimo de experiência no marketing digital. Sim. Cara, e isso foi fundamental, assim, cara. Realmente saber com quem você tá contratando, realmente com quem você tá se relacionando. Eu hoje, graças a Deus, tenho uma relação muito boa com cada colaborador nosso, cara. Cada um deles eu tenho uma relação muito boa. Inclusive, assim, curiosamente, no sábado à noite, eu recebi uma mensagem, cara, um textão da nossa colaboradora, ela dizendo: Pô, Davi, eu tenho muito interesse, eu vejo que você tá sempre nos eventos, você sempre pode me indicar uns eventos pra ir e tal. Cara, isso já me deu uma alegria, cara, porque assim, que bom, porque ela fica. Ela veio lá da Irlanda, cara. Eu vou falar um pouco da história da Jéssica rapidinho. Ela tava morando na Irlanda, em Dublin, e ela começou a trabalhar com a gente, cara, como gestor de tráfego. Ela trabalhava como, acho que garçom na época. Aí ela tava fazendo um estágio com a gente, né? Fazendo um período ali de treinamento. E no outro tempo dela tava trabalhando, né? Ela veio pro Brasil pra trabalhar com a gente, cara. Mesmo que seja remoto, né? A nossa empresa é 100% remota. Mas eu vejo, assim, o interesse, a dedicação nela. Por exemplo, né? Todos os outros são muito dedicados. Realmente fazem acontecer. E ela me deu um textão assim, de agradecimento, cara. Isso pra mim é uma sensação muito boa, porque realmente assim, eu penso em cada um deles, eu deixo muito claro, Vini, quando eu vou contratar uma pessoa, ou então durante, né, inclusive nossas reuniões de 1 a 1, X1, no 1 a 1, que quem veste a camisa da gente, quem veste a camisa da Jurassic, tá junto com a gente mesmo, meu irmão, você vai crescer junto com a gente, e ponto. O Bruno, nosso gestor de projetos, é o meu braço direito. Meu braço direito. Ele, ele realmente, assim, foi nosso segundo colaborador. Está até hoje com a gente. Ele e o João são candidatos a serem nossos futuros sócios juntos. Entrar junto na empresa, realmente como sócios. Porque eles dão sangue, seja fora do horário comercial, precisando de alguma coisa, sei lá, algum cliente mandou alguma mensagem, ele responde muitas vezes. Geram resultados, né? Gera resultado. Esse é o ponto. E, pô, levei ele pro evento lá de Floripa, o cara adorou. Trouxe o João pro evento aqui de Salvador, adorou também. Então, assim, cara, as pessoas é que movem a nossa empresa, né, cara? E, assim, a empresa é feita de pessoas. Exato. Ponto final, cara. O Brunão, por exemplo, ele é um cara, assim, muito caseiro, muito na dele, mas ele sempre foi um cara comprometido. Começou como gestor de tráfego. Só que ele, como ele é um cara mais pleno, parceiro, ele é um cara mais velho, tem 36 anos, ele já foi é, gestor de. Já foi chefe de cozinha, cara. Liderou outros cozinheiros. Já tinha uma posição de liderança. Aí, pô, eu trouxe ele pra uma posição de liderança dos gestores de tráfego. Ele lidera os outros gestores de tráfego, realmente com a base do que eu treinei ele, né? E, cara, ele hoje é meu braço direito, faz o operacional acontecer ali junto com o CS, sabe? Então, cara, ele, inclusive, eu adoraria ter trazido ele aqui pro evento, cara, inclusive, tá? Mas, último erro que a maior parte dos donos desses cometem. Esse eu tenho na ponta da língua, cara. Tem a ver com o primeiro do caixa. O cara não investe em conhecimento. Foda. O cara não investe em conhecimento e na saúde. Cara, sabe aqueles pilares? Saúde, família. Acho que é Deus, saúde, família e trabalho. Mas é assim. Mas a saúde tá no top 3. Irmão, eu diria que no top 1, sabe por quê? Óbvio, Deus também top 1, mas assim, tirando Deus nessa situação, cara, se você não tiver saúde, o resto, você não vai dar seu 100%. Esse é o ponto. Porque assim, só você pode fazer as suas coisas, só você pode fazer acontecer o que você tem que fazer. Então, assim, se você tem que cuidar da sua família, se você tem que cuidar do seu trabalho, se você tem que cuidar da sua empresa, você precisa estar bem pra isso. Você precisa estar na sua alta performance. Tipo assim, é bem relativo isso, né? Porque alta performance não necessariamente é igual à saúde, né? Mas você precisa Tá bem mentalmente e fisicamente. Exato, você precisa estar bem mentalmente, fisicamente. Cara, tira meia hora do teu dia, faz algum esporte, realmente troca o chocolate por alguma coisa. Tudo bem que, assim, nutricionalmente falando, dá pra fazer ajuste onde você consegue tirar um pedacinho de chocolate no dia. Cada coisa come bem, pô. Exato, coma bem, se alimenta bem, se exercita, porque assim, cara, a minha rotina, por exemplo,
Eu acordo cedo e vou treinar. Isso, cara, já é praticamente um xícara de café no meu dia, cara. Eu treino e é, tipo, uma demanda muito importante da minha vida pessoal, da minha rotina a menos. Eu já começo o dia a milhão, cara. Eu já começo o dia, assim, faca no dente e vamos pra cima, entendeu? Fácil. Então, assim, o cara que não investe na própria saúde, o cara que não investe na sua alta performance, o resto não engrena. E na parte do conhecimento, cara, mesma coisa. Eu gosto de dizer, Vini, que nós somos eternos aprendizes. A gente tá sempre precisando aprender algo novo. Se o cara para de aprender alguma coisa, para de estudar, o cara se acomoda e vai ficar pra trás. Querendo ou não. Você não concorda? Então, assim, Ela evolui muito rápido. exato. Nessa parte do aprendizado, não só na parte do mercado, mas coisa se você quer estudar, por exemplo, eu sempre fui um cara que gostei muito de idiomas. E no exemplo da pandemia, eu sentei a bunda na cadeira e fui estudar idiomas. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida, sem sombra de dúvidas, cara. O fato de eu aprender e saber falar inglês, que é um idioma mundial, tá? Cara, no Brasil hoje, acho que menos que 5% da população fala inglês. E assim, óbvio que não é o definitivo para você ser bem-sucedido, mas já facilita, já abre portas. Esse é o ponto, sabe? Mas o cara tem que estar sempre em constante aprendizado, seja na sua área pessoal, na sua área profissional, sabe? Principalmente na área profissional até porque, ó, dica, estudei agente de IA. E aquela velha frase, conhecimento e curta caminho, pô. Então, eu tenho dois caminhos, A e B. Caminho A, eu vou chegar no resultado pessoal e profissional em 10 anos. O caminho B, eu vou investir em conhecimento. E eu vou encurtar esse caminho. Então, o que eu levaria 10 anos para alcançar pessoal profissionalmente, eu posso alcançar em 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que vai depender é a aplicabilidade do meu conhecimento. Você concorda comigo que, vamos puxar o exemplo de idioma. Não adianta nada você passar 1 ano estudando idioma se você não praticar. E tem uma grande diferença do cara que só estuda e do cara que estuda e treina e pratica. E a velocidade de aprendizado é totalmente diferente e proporcional ao quanto que ele aplica isso na rotina, no dia a dia e tudo mais. E foi muito que eu puxei na imersão, conhecimento aplicável. Uhum. Pô, o mundo tá cheio de conhecimento. Tem pessoas que sabem muito de teoria, mas teoria sem prática é algo vazio, não serve pra nada. É o que a gente fala, pô, o mundo tá cheio de ideias brilhantes. Só que aí não tô nem pra ideia, o que eu quero é execução. As pessoas que mais têm resultado são as pessoas que executam aquelas ideias, principalmente com base no conhecimento que elas adquiriram. Não ficar só na teoria, né? É, pô, bizarro. Mas vamos lá. Traz aqui para o pessoal que tá querendo entender mais como é que funciona o movimento da Apollo, pô, como é que gerou essa transformação também na Jurassic, na tua empresa. Mas quais são as 3 principais dores que, por exemplo, você entrou na mentoria e você falou, caramba, essas 3 principais a gente resolveu e foram game changer, mudaram o nosso jogo. Tá, eu vou começar pelas dores. A minha principal dor era o medo de precificar um pouco mais caro. Cara, não sei se acho que é uma dor sim, cara. Eu tinha muito receio. Eu, não- eu cobrava ali R$ 700. Como eu falei, né, no início, R$ 300 no início, antes da agência, né? R$ 300. Eu não sabia como precificar realmente. Mas na agência, cara, a gente, assim, sofria pra oferecer uma proposta de 800, mandava ali no PDF pro cliente ainda. Nossa senhora. Péssimo. Essa foi a principal dor. Realmente não saber como ser apresentável pro cliente, né? Como você ter um bom posicionamento. Aumentar a percepção de valor. Exato. Essa foi, acho que a principal, cara. Porque isso engrena muita coisa, né? A partir do momento que você aumenta o ticket médio, você consegue ter um respiro maior, você consegue ter uma margem maior para poder investir em outras áreas. Pô, um cálculo simples. 10 clientes de 1.500 dá quanto? 15 mil, Pois é. 10 clientes de 2.000. 20. Pô, 5 mil reais a com mais. R$ 5.000 a mais, eu consigo contratar umas 2, 3 pessoas. Vamos longe, 5 mil reais a mais você bota em tráfego. Eu consigo contratar 3 gestores de tráfego júnior, por exemplo. Consigo contratar um cara mais sênior. E você aumentou 500 reais. Pois é. Você percebeu a diferença depois que você entrou na mentoria, que a energia que você gastava para cobrar barato e a energia que você começou a gastar para cobrar mais caro foi a mesma energia. Sim. Cara, isso foi um dos diferenciais. Porque a partir do momento que a gente aumentou o ticket médio, mas óbvio, a gente fez por onde para aumentar o ticket médio, aí o nosso fluxo de caixa ficou lindo. Ficou bem melhor. Uma outra dor nossa era a questão, cara,
tem a ver com alguns processos internos, né, do comercial. Por exemplo, a gente ficava triste quando o cliente dava... A gente não sabia como quebrar a objeção. Pronto. Quebrar a objeção, velho, o cara tem que treinar realmente. Treinar como quebrar a objeção, né? Porque é aquela coisa, eu vou aí com meu sócio, não sei o quê, aí o cara nunca mais aparecia, né? Ou então, vamos pro mês que vem, né? O cara sumia. Então, assim, a gente não sabia como realmente deixar o cara engajado na reunião, com sede pra fechar, sabe? De fazer o Pix na hora, por exemplo. Cara, no dia que a gente conseguiu fazer um fechamento na reunião, foi assim, pô, Confete. a gente jogou confete, estourou champanhe. A gente bateu o sininho, né, no grupo. Cara, foi uma sensação muito boa, cara. E mais uma outra dor é a gestão. A gestão de pessoas, principalmente, né, cara? De eu realmente... Cara, eu nunca li um livro sobre gestão. Tudo que eu aprendi sobre gestão foi contigo, sabe? Sendo bem sincero, assim, foi realmente saber como ter um comportamento de empresário, de líder, né? E saber como delegar e não delargar, né? Então, essa foi, assim, uma das principais dores que eu tive e que foi solucionado com a mentoria, né, cara? Como é que foi a primeira pergunta, perdão? A primeira das 3 dicas, É, pra quem tá começando, tem que ter essa pergunta. é que antes das dores, você falou uma pergunta. Tá, antes das dúvidas foram os 3 maiores erros Os 3 maiores erros? que os donos de agências cometem. Não, isso eu já falei, né? Eu trouxe o fluxo de caixa, a gente falou sobre contratar a pessoa errada, Sim. e a última foi sobre Saúde saúde e investir no aprendizado. conhecimento. Pois é, mas pra quem tá pensando, por exemplo, em entrar na mentoria, cara, provavelmente deve ser uma urgência, é um cara aí que tá Geralmente ela tá nos 10, 15 e quer buscar o teu resultado, pô. Irmão, eu comecei, antes de conhecer esse homem aqui, eu tava ali, como eu falei, tinha clientes que a gente cobrava R$ 700, a gente tinha uma mensalidade, tipo, mensalmente a gente faturava acho que uns 7 pau, no máximo, 6. Acho que quando eu conheci eu faturava uns 6, cara. E eu mentia, dizer que faturava mais, eu faturava 6 com vergonha, tá ligado? De fato, eu não falava. Mas, cara, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, até porque, assim, quando você for pro evento do Vinícius, por exemplo, você vai encontrar pessoas semelhantes a você. E na situação que você tá, não tem por que você esconder. As pessoas não vão te julgar pela tua ideia, não vão te criticar. Na verdade, muitas vezes vão realmente te ouvir, vão te dar algum insight. Pô, eu mesmo, eu troquei ideia com alguns ali, troquei ideia com... Gerou valor pra muita gente, né? Agreguei valor. Tinha uns, assim, que já me conheciam através por ser um case seu. Pô, como é que você fez isso, aquilo? Aí eu explicava, ó, geralmente a gente faz isso, assado e tal. E aí, pô, o cara já brilhou o olho, pô, obrigado, cara, não sei o quê. Então, assim, não tenha medo de se expressar, não tenha medo do que os outros vão achar. Realmente, assim, a gente somos eternos aprendizes, tem que ter o chapeuzinho ainda da humildade. E, cara, você tá no começo. Todo começo é difícil, né? Todo começo é difícil. O meu começo na mentoria também foi difícil, porque eu também tava indo naquele receio e tal, mas ele foi deixando mais claro o que eu precisava fazer, o que você precisa implementar, o que você precisa publicar, o que você precisa ajustar e por aí vai, cara. Então, assim, não tenha receio. Se você tá cogitando entrar na mentoria, o que eu preciso te falar? Você precisa realmente criar uma confiança de que você consegue fazer isso e fazer, cara, executou. Não tem outra. Como eu falei, antes de entrar na mentoria dele, ele deixou muito claro, eu procuro perfis de pessoas executoras. Então, irmão, você tem que ser sangue no olho, você só tem uma vida, você só tem... Muitas vezes seu tipo de cliente é um pessoal mais novo, né? Então, assim, cara, o quanto antes você entrar no mercado... Do nosso perfil. Pois é, o quanto antes você entrar no mercado, tipo, você já vai estar à frente de muita gente, cara. Esse é o ponto, cara. Fechou? Passa demais. Vamos lá, chegando no finalzinho do podcast, tem algumas perguntas muito legais que é um bate e volta, tá? Então você não pode pensar muito. Tá. É um bate e volta surpresa. Tem uma água aqui. Até beber uma água. Vamos lá, começando pela primeira pergunta. Qual foi o momento mais desafiador da sua vida neste ano? Neste ano, É. pô, cara, acho que Até foi... então, né? Acho que foi questão interna, questão pessoal minha tanto com a minha família, com a minha namorada, sabe, algumas discussões, assim. Essa foi esse ponto. Também minha mãe, que tava no processo que ela descobriu um câncer aqui, mas já foi tratado, então foi algo temporário, assim, sabe? Esse foi o momento mais desafiador. Se você fosse dar 3 conselhos
para alguém que está começando hoje no digital, quais seriam esses conselhos? A pessoa tá que nem a gente, eu vendia geladinho, você vendia coxinha fit. E, pô, ela tá começando agora e ela, caramba, a história do Vinícius é massa, a história da Davi é muito boa. Se eles conseguiram, eu também consigo. Quais são os 3 principais conselhos que você daria pra essa pessoa? Cara, senta a bunda na cadeira, vai estudar, mas automaticamente já vai executando. Se, por exemplo, o Vinícius tem vários conteúdos gratuitos que você já pode estar implementando enquanto assiste, entendeu? Então, assim, realmente não perca tempo só. Tanto é que tem aquela questão da obesidade mental, né, cara? Horrível. O cara fica só estudando Não aplica nada. e não aplica. Irmão, tira da cabeça e bota no papel, bota no computador, entendeu? Hoje em dia, meu irmão, na época de IA, não tem desculpa. Não tem desculpa. E eu vejo cada vez mais, infelizmente, as pessoas, digamos, mais alienadas nesse ponto, sabe, cara? Tem tanta distração que a pessoa não foca. Então, assim, você precisa ter um foco. Esse é o ponto, cara. Você precisa ter um foco e não fica só na teoria. Vai na prática, cara. Boa. Segundo conselho. Segundo conselho, guarda dinheiro. Porque você nunca pode saber o seu dia de amanhã. Foi o que a gente tá falando na imersão, né? A galera que entra no digital e começa a faturar muito bem, elas são muito boas em vender. Até porque vender é fácil. Só que elas não conseguem reter o dinheiro que elas ganham. E terceira dica, cara, desenvolva a disciplina. Disciplina é uma virtude, cara. Com certeza. Disciplina é uma virtude. Mudou minha vida. Sou muito grato à minha mãe de ter me jogado numa piscina cedinho, quando criança. Porque, assim, eu dou exemplo de esporte, porque o esporte, ele naturalmente forja a pessoa, sabe? Ele forja o comportamento da pessoa. Cara, de verdade, eu me sinto. Eu agora, nesse momento, eu tô meio. Não nesse momento, né? Mas nesses dias de viagem, eu fico angustiado se eu passar um tempo sem treinar, por exemplo. Eu fico me sentindo meio mal às vezes, porque faz parte da minha vida hoje. Então, assim, a disciplina é algo que você consegue levar para outras áreas da sua vida. A disciplina que eu consegui construir nos meus esportes, eu consegui também trazer para minha área profissional. Consegui trazer disciplina de estar todo dia ali com o meu time, entendeu? Apesar de eu não precisar estar lá, eu estou lá, porque eu sou o líder, entendeu? Então, assim, não só na parte profissional de estar ali com o time, também de estar ali com a minha família. Então, cara, disciplina é uma habilidade, é uma virtude que você precisa desenvolver, principalmente se você é novo, tá? Se você é novo, quanto antes você desenvolver isso, melhor você vai ser no futuro, cara, te garanto. Boa. Vamos lá. Qual foi a última coisa que você aprendeu? A última coisa que eu aprendi, cara, Algum insight recente aí agora. do Eleven Labs no Instagram, que você falou. Falei, né? Nossa, eu tenho que trazer uma aula só sobre isso. Não deu tempo de falar ontem. Eu falei por cima. Cara, a gente tá todo momento. Porque assim, eu acho que foi o. Eu sempre esqueci o nome dele já. Gilson. O Dilson, ele falou que lá fora a tendência do momento é IA na ligação já. Que ainda vai chegar no Brasil cedo ou tarde. Entendeu? E isso é uma coisa que eu tô de olho, cara. Inclusive, por favor, traga na mentoria. Tenta A gente vai Boa, a gente vai ter uma aula com o Gilson essa semana. Eu vou pedir pra ele destrinchar isso. Eu vou falar sobre o Eleven Labs no Instagram. Fechou. Eu me disponibilizo também, tá? De ter uma. De eu dar uma aula do que eu sei sobre esse mercado de IA, tá certo? Bora marcar pra. A gente tá em maio. Vamos encaixar nesse cronograma de. Em junho ou julho, agosto. Cara, esse segundo semestre aí eu me disponibilizo de verdade. Tô focando muito na Jurassic. Tá focando, mas, cara, a gente tá focando muito esse nosso braço de IA, porque é o presente e futuro. Sim. E a gente quer tá se posicionando já nesse mercado, cara, Fácil. sabe? Então, perdi o fio da meada, perdão. O Eleven. O Eleven Labs. Pois é, cara, porque a gente hoje não tem o social media, social media não, Social seller. social seller por enquanto, mas assim, por enquanto eu já poderia estar colocando isso, né? Eu poderia estar colando minha voz e colocando essa IA pra estar levando pra uma... Exato, pra reunião. Pra levar pra reunião. E isso é um insight que eu peguei, cara, que eu já vou querer estar implementando essa semana. Insight da Poly Experience 3.0, tá? Então, pô, vocês deixam o dinheiro na mesa de bobeira. Um outro insight, posso falar, né? Pode. CS. Meu irmão, eu vou ter umas reuniões cabeça com o meu CS essa semana, né? Porque o CS, cada vez mais eu entendo que ele é um vendedor disfarçado na empresa. E eu, pô, Claudino, velho, a gente vai fazer umas coisas que você se prepare, irmão, porque obviamente você vai ser bem recompensado por isso, quando bem executado. Mas, cara, o CS é praticamente, assim, um 80-20 na operação, né, cara? Porque ele é o cara que tá mais à frente da comunicação com o cliente
E ele é o responsável pelo LTV, né, cara? E pelo não churn. E pelo churn também. Então, assim, a gente vai ter boas conversas aí, entendeu? Mas já deu uma boa clareada com o que você passou na Apollo. Boa. Vamos lá. Complete a frase. O mundo precisa de... Mais empresários. Fácil. O que você diria pro Davi de 10 anos atrás? Você tá com 26, o Davi que vendia salgado e com 16 anos de idade. Cuidado com as pessoas que você anda. Boa, importante. Posso falar um pouco? Pode. Porque, cara, eu conheci pessoas em que, infelizmente, me levaram pra mundo de droga e tal. Já fumei muita maconha. Admito, assim, que, por exemplo, vez ou outra ainda gosto de dar umas bolinhas, mas, assim, não é algo que... Eu percebi que é algo que, cara, não faz bem. Eu falei de saúde agora há pouco, né? Então, assim, você estar com pessoas... Ecossistema é tudo, né? Então, assim, você tá ali na época de faculdade, se você tá na época de escola ou faculdade, toma muito cuidado com quem você vai estar, porque realmente é aquela questão, não é uma regra, mas somos a média das 5 pessoas que você convive. Então, assim, se você tá na sua sala de aula com um bando de nóia, Vai ser o próximo. pois é, você vai ser o quinto nóia, entendeu? Então, O ambiente influencia muito no teu resultado. pois é, cara, é porque assim, eu vi uma pessoa que eu já fui muito amigo na minha época de escola, que eu acompanhei ele começar a usar uma coisinha ali, aí depois de um tempo ele começou a frequentar umas festinhas, umas festas rave, aí começou a ir todo final de semana, aí começou a usar todo dia, aí começou a usar outra coisa, aí, irmão, me afastei, entendeu? Então, se eu fosse dar um conselho pro Davi de 16 anos atrás, é realmente, cara, abre o olho e não anda com quem você acha que é seu amigo, mas na verdade não é tanto assim. Importante. Vamos lá. Se você tivesse um superpoder, o que você resolveria no mundo? Cara, falar de fome acho que seria bem clichê, né, cara? Mas eu acredito que eu mudaria se eu pudesse um superpoder, né? É. Cara, eu buscaria deixar tudo mais democrático, sabe? Menos burocracia. Menos burocracia e mais democrático. Nossa. Qual foi o dia mais triste da sua vida? Pô, cara, períodos assim de época de escola, de faculdade, onde... Porque assim, o que acontece? Infelizmente, a gente vive num mundo onde tem um sistema de ensino onde o cara tem que estar lá estudando aquelas matérias, tem que tirar mais de 7 em todas para poder passar de ano e tal. E eu fui um cara em que repeti de ano. No meu primeiro ano do ensino médio? Não, ensino médio. Eu repeti de ano, cara, e esse foi de longe o pior da minha vida, cara. Não aquele dia, mas aquele período ali, nos primeiros dias após eu ter recebido o boletim de reprovado, meus pais estavam viajando, meu pai recebeu a mensagem, aí minha mãe falou que ele tava arrasado, acabou a viagem pra ele. Aí quando eles voltaram, cara, a gente sentou na mesa. Foi horrível, cara. Foi um dia muito triste. E assim, na época, pra mim, tava perdido, acabou minha vida e tal, né? Mas hoje eu entendo que é, isso é um sistema, né? Em outros países não é assim que funciona, porque isso é um sistema que no Brasil existe há muitos anos, né? E que assim, não vai ser o diferencial pra você ser alguém na vida, né? Mas eu só fui entender isso depois de muitos anos. Mas aquilo ali, pô, eu nunca vou me esquecer porque realmente foi um momento onde eu fiquei muito pressionado, meus pais estavam arrasados, né? Porque assim, pra eles eu era já um caso perdido, né? Ter reprovado. Mas, graças a Deus, cara, muita coisa mudou. Eu acho que também isso foi um ponto de virada, assim, pra mim. Sabe o que é legal, cara? Porque eu fiquei. Sabe o que é curioso? Eu reprovei em 12 matérias, né? Eu tinha ficado em recuperação em 12 matérias. Muito ruim, viu? Eu tinha ficado em recuperação em 12 matérias, velho. Nesse ano, né? No outro, eu fiquei em 11. Nossa. Eu vou colocar. Eu fiquei em recuperação em 11, mas passei de ano. Ai, velho. Eu li muito. Poxa. Eu fiquei em recuperação em 11, aí eu passei de ano, cara. Só que assim, as pessoas com que eu conheci nessa fase, em que depois de ter reprovado, também mudou minha vida para outro rumo. Conheci pessoas muito, bem melhores, inclusive, da minha turma anterior. Alguns eu tenho amizade até hoje, né? Inclusive, eu também conheci esse rapaz que eu falei, que eu vi ele
se perdendo no mundo das drogas e tudo mais. Mas foi algo que moldou minha personalidade, sem dúvida, cara, porque foi um trauma, querendo ou não, né? Foi algo que é uma memória que eu nunca vou me esquecer, cara. Marcou realmente. Então, a gente tá falando muito sobre conhecimento nesse podcast, desde o início até aqui. O Davi, pô, ele reforça muito o tempo inteiro que investir em conhecimento foi algo que acelerou muito o próprio resultado dele. E principalmente esse excesso de burocratização em relação ao conhecimento, principalmente o conhecimento tradicional, que, pô, pra mim hoje tá bem ultrapassado, foi justamente o que levou ele a acelerar o próprio crescimento, porque ele foi buscar conhecimento em outros lugares e não dependeu 100% ali do método tradicional. Puxando esse gancho do conhecimento, que vocês já entenderam, vocês já têm um nível de consciência da importância de vocês investirem em conhecimento, pô, foi por isso que a gente lançou na imersão da Apollo, nessa edição, o próprio livro, deixa eu ver se eu consigo pegar esse daqui, que já está aberto, que é justamente o Máquina de Fazer Dinheiro. O primeiro livro que a gente lançou, junto com o Rodrigo, da MM Academy, a nossa editora, e, pô, foi um livro que eu condensei mais de 5 anos de experiência no mercado digital, no mercado comercial, falando sobre como escalar o faturamento, como vender mais através do digital. Então, toda estratégia de marketing, toda estratégia de vendas que eu ensino na mentoria Apollo, eu falei, caramba, eu reli mais 6 vezes, falei, pô, eu tinha que cobrar uns R$ 2.000 para entregar esse livro, porque é muito conteúdo. Realmente, imagina, velho. Você vai pegar toda a estratégia que eu testei, validei, escalei e, pô, vai estar condensado nesse livro aqui para você não só aplicar nos seus clientes, mas também aplicar no teu próprio negócio, independente do mercado que a tua empresa atue. Pô, tua vida tá aqui dentro, né, cara? Todos os resultados estão Todos os resultados que eu gerei para mim e para os meus clientes mastigados, né? Mastigados. Então, a promessa do livro é justamente como transformar o teu negócio em uma máquina de fazer dinheiro através de estratégias de marketing e vendas. E a gente entendeu como marqueteiro ao longo desses anos, empresários, que se eu tiver um bom marketing e o comercial for ruim, não vai adiantar nada. Se eu tiver um bom comercial e o marketing for ruim, não vai adiantar nada. Eu preciso desses dois pilares muito bem alinhados. Um marketing bem feito, que vai posicionar e atrair, e um comercial muito bem alinhado, que vai converter e reter. Então, todo esse conhecimento condensado está aqui nesse livro. E, pô, eu vou fazer o seguinte, se você quiser ter acesso, vou deixar o link aqui embaixo e garante o teu, porque tá literalmente de graça. E foi o que eu falei pro Davi, eu queria cobrar uns R$ 2.000. Depois, cara, eu reli mais 6 vezes aqui, porque o nível de conhecimento é altíssimo. Puxa aí que ao longo desses 5 anos, se eu fosse chutar baixo, investiu em R$ 300.000 em conhecimento, entre mentoria, eventos, etc. E você já transformou a vida de quantos? Pô, já mais de, se a gente for puxar ali o total da galera que vai pra imersão, aluno e mentorado, mais de 1.000 agências que já passaram, fora os clientes da própria agência, né? Bem, mano. Irmão, isso que é o mais importante, é você pegar esse conhecimento que você tem, o resultado que você construiu e a gente transbordar para outras pessoas. Se você pega esse conhecimento que você adquiriu, o resultado que você gerou e guardar para você, para mim não faz sentido. Sim. Então, quando a gente começa a transbordar para outras pessoas, o impacto é real. E aí, de fato, você gera um legado dentro da sociedade, dentro das pessoas que estão à sua volta. E para mim é o mais importante, porque você devolve para a sociedade tudo aquilo que você aprendeu e gerou de resultado, que é o que vocês fazem hoje, principalmente na Jurassic. Vocês devolvem isso para o cliente de vocês, se confiam no trabalho de vocês e querem chegar num próximo nível. Sim, a gente busca trazer o máximo de transparência para o cliente, tanto nas métricas quanto no nosso acompanhamento, sabe? A gente busca realmente estar perto do cliente, a gente gosta de dizer que a gente veste a camisa do cliente, né? No nosso time, no caso, para estar ali mais uma mente pensante, na verdade, não só uma, né? Porque só no nosso squad tem 3, perdão, para cada cliente. Então, assim, a gente gosta não só de estar acompanhando o cliente, mas ver o crescimento dele. Pô, cara, tem diversos clientes nossos que a gente realmente tá vendo essa ascensão, cara. Desde que a gente entrou até hoje, cara. Tem esse aí tá mais de um ano com a gente, e que a gente viu ele. E que é legal, quanto mais eles crescem, mais eles contratam pessoas novas, mais eles geram renda e receita para outras famílias. Aí que tá, não só isso, mas, pô, conseguir aumentar o público da base dele, sabe? Mais gente ainda pro evento. Eu vi cliente nosso, irmão, que começou com um evento de 1.000 pessoas. Agosto agora, o pessoal de Brasília, o Mateusão, o Gomes, satisfação demais, pessoal. Eles agora estão com um planejamento de bater 8.000 pessoas no evento de agosto dele. Nossa. Tá ligado? Tipo, a gente pegou as primeiras edições deles e a gente viu eles crescendo, cara, absurdamente. Os caras hoje estão fazendo um evento com um palco gigantesco para 8.000 pessoas, cara. Isso foi só um exemplo, sabe? Tem outros também, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o Will da Narnia Trance,
O Ricardo All Collection. O Ricardo All Collection é um cliente nosso, cara, que ele tem uma feira do universo geek, sabe? Do pessoal mais nerd e tal. E mesma coisa, cara. Tipo, só me surpreende cada vez mais, cara. As métricas falam por si, sabe? Passa demais. Vamos lá, última pergunta. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Pô, cara, tem vários, né, cara? Na verdade, eu Já acredito que um dia. Pô, cara, no dia em que eu percebi em que eu tenho minha liberdade, sabe? Assim, hoje, por ter a agência robusta, assim, no dia que eu tava lá na Europa mesmo, quando a gente tava, quando eu tinha acabado de começar na sua mentoria com você, e que eu percebi a liberdade que eu tenho, sabe? Assim, pô, eu trabalho de onde eu quiser, eu posso estar em qualquer lugar, cara. Eu tava na Suíça nesse momento. Eu estava chorando no ônibus. Eu tava chorando no ônibus, me emocionado, cara, porque, pô, olha onde eu cheguei, Massa. olha as coisas que eu tô conquistando, né? Na época eu não tava na Jurassic onde tá hoje, né? Tinha eu, o João e o Fernando, 3 pessoas na equipe só, mas eu tinha também meu trabalho com a Fiverr, né? Alguns trabalhos freelance, só que eu parei pra analisar, assim, cara, e que realmente eu consegui algo que eu nunca imaginei, sabe? Um outro mais recente foi esse mesmo mês lá em Floripa, em que, pô, eu poder levar os nossos colaboradores, as pessoas que eu mais confio na empresa ali, e que eu realmente sei que eles vestem a camisa, cara, poder trazer essa experiência pra eles, isso não tem valor que se pague, cara. Eu poder estar contribuindo na vida deles quanto a isso, sabe? Assim, pra mim isso tá até me segurar um pouquinho pra não chorar. Ah, segura. Mas, cara, isso pra mim foi assim, eu saber que eu tô fazendo a diferença na vida deles, sabe? E você só tá começando, irmão. Vamos crescer ainda mais. Fechou, irmão. E a última, agora essa é a última. Se você fosse vamos pegar um outdoor. E esse outdoor ali, ele vai ser visto por pessoas do mundo inteiro e vai ser traduzido automaticamente com IA para qualquer língua. Boa. E você pudesse colocar uma frase nesse outdoor que todo mundo vai ver. Qual seria essa frase? Qual seria essa mensagem que você queria passar? Somos eternos aprendizes, não se acomode, cara. Em resumo é isso, assim, mas como eu falei no, no meio do podcast, que a gente nunca deve se acomodar, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado, até para não ficar para trás no mercado, na vida. Pô, cara, eu conheço gente que infelizmente tem seus 40 a mais aí, o cara ainda mora na casa dos pais, sabe? Fica ali acomodado com a vida que tem. Outra. A pessoa, cara, não tem sua vida, né? Assim, mas assim, é algo que existem 2 tipos de pessoas que a gente se inspira, né? As pessoas que a gente quer ser e as pessoas que a gente não quer ser. Então, assim, esse é o tipo que eu não quero ser, sabe? Então, assim, cada um tem sua vida, cada um faz o que quer na sua vida, mas realmente, assim, nunca deixe de aprender. Nunca deixe de aprender. Seja de constante aprendizado e evolução, cara. Isso é demais. Davi, satisfação, irmão. Satisfação toda vez. Esse episódio demorou pra sair, viu? Demorou, Ele saiu. É o seguinte, turma, a gente vai deixar recados finais aqui. Se você curtiu o episódio, se você acompanhou até aqui, eu tenho certeza que você pegou vários insights e eu quero que você utilize o conhecimento aplicável. Então, aplique esse conteúdo na sua vida, no seu contexto. E se você quiser acompanhar mais sobre a Apollo, sobre um pouco mais dessa nossa trajetória, o que a gente está construindo, segue aqui embaixo, vai estar o meu Instagram, Vinícius Pugliese, vai estar o Instagram da Mentoria Apollo. Segue lá, os links vão estar todos na descrição. E eu espero realmente que você seja um executor nato, pegue esse conteúdo, aplique, construa resultado e depois passa um feedback pra gente de quais foram esses resultados que você construiu, porque eu tenho certeza que hoje, tanto eu quanto meus mentorados, ele é um exemplo também, eu preparo meus mentorados para serem agentes transformadores, para que eles impactem e transformem diretamente também a vida de outras pessoas, porque eu não acredito em conhecimento que você guarda para você. Conhecimento que você consiga aplicar, gerar resultado e também transbordar para outras pessoas, até porque não tem como eu peguei esse copo aqui, o copo tá vazio. Não tem como eu transbordar com o copo vazio. Mas a partir do momento que a gente adquire conhecimento, que a gente aplica conhecimento, que a gente tem resultado, o copo ele começa a transbordar. E a gente transborda na vida de outras pessoas. Não tem como um copo vazio transbordar, mas um copo cheio, que você encheu muito teu copo e você está enchendo cada vez mais. Sim. E a consequência disso é que você transborda para o teu time, para o teu sócio, para os teus clientes. Enfim, o céu é o limite, porque depois você vai ter tua própria mentoria, você vai ter os teus próprios eventos e por aí vai. Então, é só um começo de algo muito maior que vocês estão construindo.
Eu espero também que você faça parte desse movimento, tá, Visão? Recados finais, olhando para aquela câmera ali. Pessoal, prazer enorme estar aqui novamente, tá? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é @_DaviSantos. Manda uma mensagem lá, me fala o que você achou do podcast. Qualquer insight que você tiver tido, me fala lá, que eu vou ter o maior prazer em trocar ideia contigo, tá? E, cara, minha sugestão, tá? Continua acompanhando o conteúdo do Vini. Se você cogita entrar na mentoria, cara, realmente troca uma ideia com ele, troca uma ideia com o time dele, que eles, dependendo, né, eles podem estar fazendo uma condição especial. Mas, cara, realmente, conhecimento é tudo, tá? A pessoa que para de aprender, ela estagna na vida, tá? Tamo junto, meu querido, vamos pra cima. Como a gente sempre fala, o topo é nosso. O topo é nosso. Um abraço. Aqui, ó. Tem o da primeira edição ainda, ó. Topo é nosso. E decisões. Decisões definem destinos. Vamos pra cima. Valeu, meu querido, um abraço. Tamo junto.